E o Esfera Podcast hoje, sexta-feira, com um assunto muito mais leve, mas também é empreendedorismo. E hoje nós vamos falar sobre como é empreender no ramo alimentício. E para isso eu trouxe aqui o Bruno Henrique, que é um empreendedor e é um nordestino. E o nordestino tem suas guloseimas tradicionais também, que ele transformou num negócio. O tradicional bolo de rolo pernambucano, que é um doce, né? Que ele é muito apreciado, não só em Pernambuco, mas por todo o Nordeste, Rio Grande do Norte, entre outros, e é patrimônio cultural, né, de Pernambuco. Creio eu que agora do Brasil, que todo mundo vai Brasil, é. conhecer esse doce, né? E o Bruno Henrique vai falar sobre isso pra gente, sobre como é empreender e a especialidade dele, não é isso, Bruno? Queria agradecer aqui a oportunidade, tá, Silvio, e parabenizar pelo sucesso, né, que está sendo o Esfera Tocantins. E é isso aí, a gente, né, o bolo, ele é o bolo tombado como patrimônio gastronômico do Pernambuco, né, imaterial, né, que não sei se você sabe a história do bolo de rolo, ele é uma adaptação de um bolo chamado colchão de noiva, que é um bolo português. Vamos conhecer Vamos agora que conhecer você vai agora? Eu contar vou pra contar, gente. né? Tá. E outra coisa, antes mesmo dele começar, que vai ser vai servir até um corte. Isso aqui não é rocambole não, tá, É. gente? É bolo de rolo, são coisas totalmente diferentes e lá na frente ele vai explicar pra gente qual que é a diferença. Aí a gente, né, com essa coisa da adaptação, né, que quando vieram os portugueses para cá, do colchão de noiva, e é um bolo feito com amêndoas, né? Como veio, foi lá para o Pernambuco, na época lá dos holandeses e tal, que começaram a habitar aquela cidade lá do Recife, e o pessoal começou a fazer a questão, a adequação para a goiaba, né, que foi onde surgiu a goiabada, porque a abundância, né? Também Pernambuco é a capital do açúcar, né? E devido a isso aí, o pessoal foi fazendo, foi colocando fatias mais finas e foi se desafiando, às vezes entre as boleiras, uma querendo fazer mais fina do que a outra. E era o Isso aí. colchão de noiva. Era o colchão de noiva que fez uma adaptação. Aí eles enrolaram o lençol e virou. Pronto, virou o bolo de rolo. Né, que hoje é o sustento de muita gente no Pernambuco. O pessoal, quando teve essa coisa do boom do bolo de rolo, muita gente hoje tem fábricas e mais fábricas de bolo de rolo, por isso que todo canto que você vai tem a questão do bolo de rolo e ele está aqui, bem pertinho de nós, aqui em Palmas. Né? Agora tá fácil para qualquer um aqui do Tocantins adquirir, né? Esse Fácil, e tem fácil. muito nordestino aqui no Tocantins Uhum. que tanto migraram no começo do estado, porque é um estado novo e veio, obviamente, é povoado não só pelo pessoal que era do norte de Goiás, mas a maioria da população acho que veio com a criação da capital, né? Aliás, a criação do Do estado estado, e isso. da capital, né? Que essa Aham. capital aqui era, E é era uma engra... fazenda que virou uma capital. E é engraçado que, tipo assim, às vezes o tocantinense que nasceu, mas as raízes são nordestinas, e a grande maioria, que a gente fala assim do nordestino no geral, mas a grande maioria, Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, e por aí vai. E também aqui do lado, Maranhão também, né? Principalmente Principalmente o Maranhão. Maranhão. O Maranhão domina tudo aqui, Maranhão, é. Piauí. Mas a gente tem, ó, aqui os primeiros professores Uhum. aqui no interior, a gente, quando eu era aluno da escola do ensino fundamental e do ensino médio, grande maioria dos professores eram da Paraíba, do Ceará, né? Eram alagoanos, né? Mas principalmente Paraíba e Ceará. A maioria dos professores na década de 90 aqui, que eu lembro, eram nordestinos que vieram, né? Fortalecer a educação aqui no estado. Um abraço para os meus amigos professores. Né? É. Dia 15 foi agora recente, né? Dia dos professores. Parabéns para vocês, especialmente os professores nordestinos que vieram para o Tocantins e os do Tocantins são raiz, né? E eles apreciam muito o bolo de rolo, né? E agora eles têm aqui, não precisa mais viajar lá para o Não. Nordeste para trazer. Não, e o bolo de rolo foi engraçado que ele apareceu na minha vida, assim, justamente por causa desse déficit, né? Porque o bolo de rolo em si, ele tem aquela coisa da memória afetiva, Isso. né? É onde justamente onde eu bato nisso aí, na memória afetiva. Porque alguns que foram lá, provam, ficam querendo saber onde é que tem. Procuro aqui em Palmas, é onde eu achei uma oportunidade também para estar colocando Para aqui em empreender, Palmas, né? e empreender justamente com isso aí. E aqueles que não conhecem têm a curiosidade de conhecer e tornam-se nossos clientes fiéis.
Eu tenho clientes aí que não é nem nordestinos, né? Mas só de ter ido lá no Pernambuco, ou então de alguém falar que provam. Casou com a nordestina, E, casou com o é, nordestino, e que é o meu justamente. caso, né? Eu, Você, por exemplo, o meu, uhum, eu fui, hoje eu tô casado de novo, mas no meu primeiro casamento, a minha primeira esposa, ela faleceu, mas ela era potiguar, lá do Rio Grande do Norte. e lá E tem foi ela que muito. me apresentou Aham, lá tem muito. o bolo de rolo e outros doces que são lá Uhum, específicos, né, do Nordeste, mas lá do Rio Grande do Norte, né? E o bolo de rolo também é muito forte essa cultura e o consumo lá no Rio Grande do Norte e da mesma forma que é em Pernambuco, uhum. né? E aí eu gostei. Teve uns outros doces lá que eu gostei, e tem uns nomes diferentes, É, um né? nome diferente, né? Aí lá eles têm um doce lá que eles chamam de solda. Tem um solda branca e solda preta. Você já comeu? Já, esse eu não gostei muito não, sabe? É, Eu gostei mais do que é preto. Que uhum. eles são, ele parece um sonho, só que ele não tem recheio. É assim, pra quem não Ela conhece, é uma né? bolacha sovada, É, só que ela que é ela é feita. lisa, né? Aí tem ela clarinha e tem Uhum. ela. Eu gostei mais da escurinha. Que E sabe de eu que não ela sei é nem de feita? que é feito. Ela é feita com mel de engenho, cara. Ah, Você é? comer uma soda daquela lá de manhã, Ela é forte. você passa o dia inteiro com ela ainda É. é muito forte Aí a uma soda. delas eu gostei, a outra eu não achei, Uhum. assim, porque é aquela coisa, você falou, tem uma memória afetiva. É igual piqui. Quem é daqui, quem gosta de piqui, não gosta, ama. Uhum. E quem não gosta, não gosta de jeito De jeito nenhum. nenhum, é. E tem muitas coisas que são assim, mas quem gosta e é acostumado a comer, às vezes quem é de fora vai estranhar um pouco. No caso dos doces, nem tanto que Uhum. é doce, todo mundo gosta, É. né? É pouca gente que não vai gostar. Esse bolo, ele ficou na minha memória porque parecia o rocambole, né? Eu fui inventar de falar, é um rocambole. Não, não é Se rocambole. você falar isso lá no Qual é a Pernambuco, é. diferença do bolo de rolo pro rocambole? O bolo de rolo, eu até. Ela me explicou na Uhum. época, mas eu queria que você explicasse. O rocambole, ele é mais grosso, tá? Porque ele é uma massa feita parecida com a de pão de ló, que leva um pouco de fermento na composição. E o bolo de rolo não. O bolo de rolo não leva fermento na composição, não leva leite, tá? E não é tanto que E ele é mais denso, né? ele é Ele é mais mais denso, mais pesado amanteigado e ele também. vai gordura que o rocambole não vai. Que não vai, Entendeu? justamente. E a gordura que a gente fala também é a questão da quantidade de lipídios, da manteiga, que é onde deixa ele molhadinho, mais fofinho. Uhum. E Então ele é muito mais forte no sentido, assim, de. é, no- digestivo. não, eu falo de te manter uma alimentação mais forte no sentido de um alimento mais completo, né? E mais forte mesmo, de te dar aquela sustância, né? É, O rocambole, ele é um bolinho um bolinho fofo fofo que enrolado, come, normal. isso. Esse aqui não, né? Ele tem manteiga, ele tem uma quantidade de açúcar diferente, ele Uhum. é mais denso, ele é mais pesado, né? É, basicamente a massa dele ela é feita com quatro ingredientes, que é a manteiga, o açúcar, o ovo e o trigo. Aí, porém, para ter as técnicas, né, é uma manteiga boa, com uma quantidade X de lipídio, uma manteiga de qualidade, também um trigo com a proteína também de qualidade, evitar um pouco a questão da ativação do glúten para não causar aquele empachamento, até aquelas pessoas que têm tolerância ao glúten. O nosso é bem Não levíssimo, vai leite, não né? vai leite também na composição. E a goiabara também, que é um dos segredos, que tem a calda de goiabara e tem a goiabara cascão. A goiabara cascão é aquela que a gente derrete, vai para o fogo antes para poder fazer o recheio e o enformamento, né? E também tem as técnicas do tipo de forma também, né? Porque tem pessoas que falam para mim assim, ah, Bruno, me passa a receita. Eu falo, tá aqui a receita não tem um problema da receita, até porque então O essa problema é o o processo. problema é o processo, são as técnicas que a gente tem que se atentar para fazer um bolo justamente como você está vendo aqui, que é um bolo fino, bolo com as camadas, ele leve, você pode exagerar um pouco na fatia, é diferente lá do Pernambuco, que o pessoal só bota uma fatia bem fininha porque ele é muito doce, polvilhado com açúcar, e foi uma das coisas que eu fiz aqui, foi justamente uma adequação para o paladar daqui do palmense. O É que, pau, que não gosta assim de um de um excesso de excesso de doce. doce. O que é que Gosta eu, do doce, mas não exageradamente. exageradamente. É o meu É, caso. o que é que eu fiz, Silvio, com relação à questão dessa coisa do empreendedorismo? Essa coisa do empreendedorismo, eu falei, poxa, eu vou lançar esse produto aqui em Palmas, porém, eu não posso deixar o bolo da forma que ele é feito tradicionalmente, porque o tocantinense ele não é do doce.
entendeu? O Tocantins ele é do chambari, ele é Ele gosta do... do salgado. Ele é do salgado, ele é do pastel, ele é do, né? Então, eu fiz uma adequação, entrando um pouco nessa coisa do empreendedorismo. Eu tive um- um- uma empresa que não foi muito legal o investimento dessa empresa, que foi uma barbearia. Olha, Ah, careca então você investindo. começou com a barbearia, né? Comecei com a barbearia, começou a história ali baseada em cima de uma barbearia. É difícil empreender hoje em dia? Silvio, eu falo para as pessoas que empreender, ele é a mesma coisa que ele está saindo dentro de uma selva caçando um leão por dia, Com a tá? faca na mão. Com a faca na mão. Empreender hoje no Brasil, ele é muito difícil. Isso tanto na parte burocrática, como a parte também da mão de obra, que hoje a gente está sofrendo justamente com a mão de obra. Existe um empreendedor daquele que ou é aquele que você tem um operacional que tem realmente um financeiro para manter aquilo ali, para te gerar um pouco de conforto, e tem aquele que fica preso ao empreendedorismo. Entendeu? Que isso aí, ficar preso ao empreendedorismo é uma coisa que te causa uma série de coisas por trás disso aí. Então, das Você duas, acaba sendo um um funcionário da sua funcionário própria da sua empresa. própria empresa. Então, você fica dentro de uma esfera, dentro de um quadrado. Só que o empreendedor em si, ele ama aquilo que faz. Se a empresa está ruim, ele está ali o dia a dia. Ele tem um propósito que Tem vai um além do propósito. dinheiro. As pessoas às vezes Uhum, criticam. Criou-se uma cultura no Brasil, e ensinada desde as escolas, para as uhum. pessoas odiarem o empresário, o empreendedor. Mas eles esquecem que os empregos são gerados pelos empreendedores. Uhum. A economia é movimentada pelos Pelos empreendedores, seja empreendedores, isso. pequenos, grandes, médios, Uhum, gigantescos, né? E é isso que faz movimentar a economia. O governo, ele não gera emprego. O uhum, governo tem servidores, uhum. mas ele arrecada justamente do que é movimentado na economia pelas empresas, sejam elas É. micro e mega E é o que empresas. mantém o governo na esfera governamental. Exatamente. Quando a economia para tudo. Uhum. Até salário de servidor começa a atrasar. Então a gente tem que ter esse entendimento de que quanto mais empreendedores tiverem, mais eles estiverem focados em fazer Justamente. o propósito deles. Porque não é só para ganhar dinheiro. Se fosse, as pessoas que têm muito dinheiro, elas pegariam dinheiro, colocariam, aplicariam em algum lugar Aham. e iam. As pessoas querem construir alguma coisa. Todo empreendedor ele quer construir alguma coisa, além de É, ganhar o dinheiro. Claro, todo mundo quer ganhar o dinheiro, claro, claro. mas tem gente que, a maioria mesmo, quer construir alguma coisa, um legado, ele tem um produto que ele ama, ele quer que todo mundo conheça também, e a partir dali fazer um negócio, que é o seu caso mesmo. Você primeiro montou uma barbearia, mas depois você descobriu que você já tinha na sua casa uma fonte de renda, Então, né? o que é que aconteceu? Como que foi essa mudança Quando eu de... tive essa barbearia, eu lembro que eu abri ela em 2000, eu abri ela em 5 de dezembro de 2020. Logo depois, quando aconteceu o caso da pandemia e o Wuhan, né, final do ano, eu tinha ido para Recife. Eu já estava sentindo que aquilo ali, falar, cara, aquilo ali vai complicar, vai estourar aqui pro Brasil. E o meu produto é um produto, podemos dizer, essencial, contato ali direto, e eu vou ter que segurar. E fui segurando, né? Aquilo ali, quando chegou em abril, estourou a pandemia, e eu falei, cara, o que é que eu faço? Fecha tudo, Eu e tive essa impressão em novembro também. foi, olha. Foi, eu fui no mercado, eu fiz compra para 6 meses, um ano. Pois é, todo mundo construindo aquele hospital E, ali de é, última e, hora, e o pessoal então o veio pessoal. começar a cair a ficha lá para Aham, fevereiro e foi. tal. Eu já conversei com a minha mulher e falei: Uhum. olha, esse trem tá estranho, não tá igual dos outros anos. Aham. Vamos fazer uma reservinha aqui pra gente não Pra tá poder louco segurar. depois atrás de coisa que falta e E tal. eu, e eu falei, cara, o que é que eu vou fazer, bicho? Eu fiquei pensando. E nas minhas idas pra Olinda, que eu sou de Olinda, né, Pernambuco, e nessas minhas idas pra lá, o pessoal sempre perguntava, Bruno, e o bolo de rolo? Bruno, onde é que eu acho o bolo de rolo? Traz pra mim. Aí eu sempre levava, uns pegava ali, comprava na padaria de frente de casa ali, levava, só que não era comercial, só pra presentear mesmo. E eu nessa coisa, assim, eu sempre tive a vontade, sempre tive né, tanto que o bolo de rolo ele tá até tatuado aqui. O bolo de rolo é massa, eu gosto daquela história do bolo de rolo. Eu vivo aquilo ali, todos os dias é um meme, se basear em cima dos empreendedores de lá. Então, eu falo, cara, será que se eu vender bolo de rolo? Aí eu fui pesquisar a primeira coisa em Palmas se tinha bolo de rolo. Não tinha bolo de rolo. Aí eu falei, o que é que eu vou fazer agora? Já sei. Eu tô descobrindo Aham. agora que tem, né? Já Então, tem 5 anos. pois é, ó, tá vendo? 5 anos que a gente já tá aí na empreita lá. E o que é que aconteceu? Eu tinha um forno em casa e fui atrás de forma. Fui atrás de forma, fui atrás de forma. E por incrível que pareça, achei 2 formas de bolo de rolo aqui em Palmas.
Eu falei, o que é que eu vou fazer? Já sei. Tinha R$ 40, Silvio, no bolso. Ainda lembro. R$ 40. Tinha essas formas, já tinha comprado essas formas, R$ 40, agora eu vou comprar insumo. Fiz a marca, que é a primeira coisa um dos erros do empreendedorismo É também é deixar isso. para depois. Não, e falar bem assim, ele não faz um plano de negócio, ele quer lançar uma marca, já lançar na internet e bora vender, né? E quando eu fui para dentro do empreendedorismo mesmo, eu vi que não é bem assim, Tem que né? fazer uma pesquisa de Pesquisa de mercado, tem que mercado, tem fazer, que ir para dentro. Hoje eu tem que defendo fazer muita conta muita antes. conta. Hoje eu defendo também essa coisa do Grupo S, né, que é o Sebrae, para estar ali com a gente, parceiro, para a gente estar lá vendo aquela coisa das oportunidades que eles não têm. Então eu não fiz isso, tá? Eu fiz foi empreendedorismo no Você fez o que desespero. todo Que brasileiro todo médio faz, né? isso. Nosso afegão médio aí. E Mete a fiz. cara e vê o que que dá. Então, e fiz. Errei, voltei para trás. Falei, o que é que eu vou fazer aqui para melhorar isso aqui? Aí fui melhorando, fui melhorando. Poxa, fiz o primeiro bolo de rolo. E consegui fazer o primeiro bolo de rolo. Engraçado, que na primeira semana eu fiz 1 quilo de bolo de rolo, um para teste e um para consumo com teste e o outro com a esperança de vendê-lo. Tá? Fiz a continha básica, aquela que todo mundo faz, que é gastei R$ 10, vou vender por 20, que também é um erro muito, né, gravíssimo, isso aí por sinal. A alimentação não pode vir para 30, para 100%, não Porque dá. na verdade não existe Que não existe 100%. 100%. Porque eles pensam que é 100, na verdade é 50. Aí fiz aquela conta básica e lancei e fiz o Instagram. Silvio, primeira semana eu consegui vender esse quilo de bolo. E na outra semana eu estava vendendo 43 quilos de bolo, nisso despachando para Gurupi, Imperatriz, para Dianópolis, aqui o mercado daqui de Palmas e Anápolis também. Aí melhorei embalagem simples. Era só enrolado no plástico, no papelzinho de pão, com lacinho, com aquela Mas é coisinha. um aumento de 4.000% Então, aí consegui colocar. Aí eu falei, não, agora, peraí. de produtividade. Só que, né, é mais trabalho, Isso. mais custo e você tem que ter um cuidado ainda Uhum. maior, né, com toda a contabilidade e o custo de produção, contabilidade, E impostos, tudo. mídia e tudo mais. Tudo. Aí fui para a ponta do Embalagem. lápis. Aí eu falei, o que é que eu vou fazer agora com esse dinheiro que eu arrecadei? Peraí, aí vamos lá. Aí eu tinha um forno, tinha 2 formas. Peraí, eu demorava em média de 1 hora para fazer 1 quilo de bolo. E eu falo, preciso otimizar meu tempo, porque não adianta. Eu tô na pandemia. Às vezes na pandemia tava um certo comodismo Isso com. já tinha se instalado a pandemia. Já tinha instalado a pandemia, vendendo só Tava online, vendendo só só online. online, dando um jeito de despachar e tal, enfim. E quando eu consegui fazer essa massa de venda, eu falei, cara, eu tenho 43 quilos de bolo para fazer. Como é que eu vou fazer isso aí com 1 hora para fazer 1 quilo de bolo? Vai ser muita hora. Então, Você não mesmo vai assim, trabalhar 24 horas no dia para não. fazer 20 quilos de bolo. Então, aí o que é que eu fiz? Eu peguei, consegui fazer esses quilos de bolo, tá? Ainda lembro, comecei a fazer, ele era tipo umas 9 horas da manhã. Eu vim acabar 4 horas da manhã do outro dia. E por incrível que pareça, eu ainda consegui lançar um sabor nessa loucura que foi o de café. Fiz uma testagem lá, falei, pô, ficou bom demais o de café, então eu vou botar também. E comprei o quê? Aí fui otimizar o quê? Mais formas, um forno. Aí fui otimizar também a questão da qualidade. Fui para dentro de cozinhas para poder levantar aquilo ali, para ver o que é que eu posso melhorar com aquilo ali. Fui pegando informações também com os concorrentes disso lá do Pernambuco, entrando em contato, metendo as caras mesmo, dentro da rede Acaba social. que nem é Nem é concorrente, né? concorrente, mas Acaba sendo uma é, divulgação mútua, é porque mútua. você vai criar um novo ecossistema de consumo de um produto que não é tradicional aqui. A gente chega bem humilde, Uhum. né? Ó, tal, me ajuda, eu tô trabalhando com isso aqui. Não, eu também. Ó, faz assim que é melhor, faz assado e tal. E a gente vai pegando aquelas ideias, vai pegando vídeos. Aí, hoje tem aí a internet, aí você hoje em dia tá aí, o chat GPT hoje tá, né? Tá Já não é interessante. mais nem só o YouTube, né, É, que ensina a fazer. Tem o ChatGPT, tem o YouTube, tem tudo quanto é e eu coisa. fui aprimorando as técnicas. Aí eu peguei e comecei a fazer, sabe o quê? Eu levava 1 hora para fazer 1 quilo de bolo. Hoje eu levo 5 minutos para fazer 1 quilo de bolo. Então, Uma mas a otimização boa do otimização tempo. foi drasticamente, assim, foi bem E isso com os mesmos equipamentos ou você adquiriu com novos mais formas, insumos com e mais equipamentos? formas, com mais insumos também, né? Com o, o-
com a questão também do tipo de forno que é para assar, mas Você gera uma economia com gás com ou gás, com energia e tudo, tudo mais né? Com também, né? tudo. Só que mesmo assim, ele é um produto 100% artesanal, ele requer muito, não inventaram uma máquina ainda Uma que, máquina de né, fazer de bolo de fazer, rolo, não não. inventaram ainda essa, tal. E lançaram uma época aí, mas não dá certo, não fica legal os padrões, porque a gente É um tradicionalmente é produto artesanal. artesanal. E com isso aí, quando tinha, aí eu peguei, comecei a crescer É no igual aqui no Tocantins tem o Amor Perfeito, né? o Amor Perfeito. Você As pessoas tentam fazer em outro lugar, não fica não igual. fica igual, não adianta. Eu já provei um Amor Perfeito que tem aqui também no Tocantins, que quando eu peguei pela cor, eu já falei, não é Amor Perfeito. Eu falei, não é Amor Perfeito. Prova. Quando eu Eu provei, já tentei fazer em casa com a receita e não não dá, não dá. dá. Tem alguma coisa no processo tradicional lá que é diferente, que a gente não acertou ainda, que O não dá. tipo de assada também, né? É. Que é o forno, eu vi lá o processo, eu conheço, inclusive nessa coisa da minha profissão aí, que eu tenho, aquelas embalagens, fui eu que aprimorei aquela embalagem do Amor Perfeito, na época em parceria com o Sebrae também, e eu conheci todo o processo ali do Amor Perfeito, é o que? A queima do forno, quando tiver baixa, vai baixando a temperatura, não coloca para assar, Uhum. aí que dá Pois o é, diferencial. e é uma diferença muito grande. Às vezes um detalhe que você pensa que é simples, né? Faz uma diferença Diferença absurda na absurda, qualidade sim. final do produto. Sim. E falando nisso, você falou aí do Sebrae algumas vezes. Você, depois que meteu a cara para fazer do jeito brasileiro tradicional aí, né? Vou vendo o que é que dá. Mas aí depois você procurou ajuda profissional para administrar melhor o seu negócio e os processos de Não, produção, ou não? não, mesmo assim, o que acontece? Quando eu vim de Gurupi, tá? Morei em Gurupi 13 anos e fiz Empretec, né? Fui para dentro da incubadora lá do Sebrae, onde eu defendo que todo empreendedorismo deveria fazer para sair justamente da zona de conforto e mostrar o que é o valor de uma empresa de fato para você abraçar aquilo ali e despertar o seu lado empreendedor, que todo mundo ele tem seu empreendedor adormecido. O Sebrae faz você acordar para levar mesmo o que é E uma empresa. conhecer todos os processos Todos os relacionados processos. com a empresa, porque Isso. não é só eu tenho um produto, eu vou vender. Tá, mas você precisa ter fluxo de caixa, você precisa ter uma reserva, Não você misturar precisa ter um caixa. planejamento, não Uhum. misturar o Do pessoal. CNPJ com o Pessoal, CPF, isso. você fazer um planejamento de longo prazo também, até para crescimento. Uhum. Inclusive, se você deve ou não crescer nesse momento, porque às vezes uma esticada de perna na hora errada você leva um tombo, Foi né? onde, foi onde, foi onde, aonde eu vou chegar com relação a isso aí. E essa barbearia, voltando lá pela barbearia, ela se manteve fechada. Só que ao lado da barbearia tinha uma sala bem pequena, pequena, porém aconchegante para aluguel. Entrei em contato com o dono também sem alugar nada. Falei, ó, me aluga esse espaço aqui que eu tô querendo alugar, que eu quero trazer minha produção que tá dentro de casa para aqui, para cá, para dentro dessa sala aqui. Não, Bruno, tranquilo, pode pegar aqui, me faça um valor X e tal e tal. Enquanto isso, eu já estava vendendo a barbearia. Eu coloquei ela à venda. Então, é engraçado, Silvio, para você ver como é que é as coisas. A pessoa investir R$ 40.000 numa barbearia e em menos de um ano você vende ela por 15 parcelado em 5 vezes. É um prejuízo E é muito. e como é que a. Já vou aproveitar até e fazer outro Uhum. corte aqui, né? O corte do bolo de rolo aqui. Como que foi o impacto psicológico disso aí na sua vida? Porque, igual você investiu 40 mil para abrir o negócio, vendeu por 15 parcelado e começando outro. Isso te desmotivou? Acabou Não, te motivando mais ainda e falar, eu mais tenho que sair ainda, mais daqui ainda, mais e. ainda. Você já viu aquela teoria da flecha? Você puxa 1 metro para ser jogado para 20. Então você vai com sangue nos olhos mesmo por aquele propósito que você colocou. Eu não cruzei os braços, vendi por 15 e falar, vou para uma praia, vou curtir, vou ficar. Não, ficar de boa, não, vou trabalhar. Vou melhorar a minha fábrica, vou contratar gente, vou chamar para aqui para dentro, porque a meta nossa é vender tantos bolos por dia, né? Tanto que a minha meta eu batia quase todos os dias, era média de 30 bolos por dia, nisso sem abertura de porta, tá? Pandemia dentro das plataformas de entrega, tá? O pessoal indo buscar lá com máscara, tudo, álcool em gel, entregava tudo certinho, tudo dentro da legalidade, da segurança alimentar. Minha cozinha, eu sou bastante exigente com relação a isso aí. E foi onde eu criei o Sertão Nordestino. Sertão Nordestino, que não é sertão, é de sertão nordestino, né? Aí criei, Gostei do trocadilho. então, Sertão Nordestino.
né? E nisso eu fiz uma baita de uma temática nordestina. Se você for lá no Instagram, fiz uma coisinha linda, aquela coisa que as pessoas chegavam lá, eu cheguei a ver pessoas chorando lá no meu estabelecimento porque vi aquelas memórias afetivas que eu coloquei que são elementos do Nordeste, por isso que eu quis aqui trazer para E o você. nordestino, ele é muito apegado com a Apegada à sua cultura, cultura. demais, demais. Não tem aquele nordestino que sai da sua cidade, que ele não pensa naquela sua cidade todos os dias e que ele fica amarrado também de, será que eu volto um dia? Será que eu, e sempre querendo voltar, mas às vezes uma oportunidade igual Palmas, eu amo Palmas, já estou a Palmas há 20 anos, né? Estou com quase mais tempo do que quando eu nasci lá em Pernambuco. Então eu amo Palmas, essa cidade aqui ela me acolheu de uma forma assim, Gurupi principalmente, quando eu cheguei. E quando eu fui para essa coisa do sertão nordestino, eu trouxe para mim. Falei, vou montar isso aqui porque eu sei que meu público nordestino vai vir para cá e eu vou vender memória afetiva, eu não vou vender bolo. Você abriu um Um portal portal. de, assim, que as pessoas Uhum. podem se sentir em casa aqui E tinha muita gente. no norte. E tinha muita gente que ia para lá às vezes só para tirar foto, para chorar, para conversar, para contar história, balanças e tal. Sei que aconteceu uma coisa muito engraçada de um senhor lá de Caseara, o senhor Nazeuzeno. Ele chegou lá, já estava começando a liberar a pandemia, atender bolo para lá, bolo para cá. Eu tenho os derivados do bolo que no bolo de rolo você pode fazer a torradinha de bolo de rolo. Você pode fazer churrasco de bolo de rolo. Você pode fazer bolo de rolo no pote. Cheesecake de bolo de rolo. Então, tinha os derivados e alguns produtos também Quando terminar nordestinos. essa história, tu vai me explicar essa questão do Explico. churrasco aí. Churrasco, é. E tem também outros produtos também que eu vendia, que era manteiga de garrafa, que eu trazia, queijo coalho, que eu trazia de lá do Nordeste, tinha uma fornecedora que mandava para mim e tal. E comecei a colocar coisas lá dentro, onde eu vou dar. Aí esse senhor. Aí o seu Nazeozeno, Nazelzeno lá, o avô do Bruno, ele começou a eu atendi ele, eu lembro que eu fazia o cafezinho, eu torrefava o café, moía na hora e coava naqueles coadorzinhos de mesa e fazia igual nós, nordestinos mesmo, uhum. um copinho americano com uma colherinha lá e um açúcar, o cara tomava. E ele conversando comigo, e eu tinha um quadrinho de recados que todo mundo que chegava lá colocava o seu tema, tal, e botava um post-it lá e tal. E ele escrevendo para mim, falando bem assim: Bruno, gostei muito do seu espaço. Me despeço aqui. Quem sabe um dia eu voltarei a te visitar novamente. E nisso ficou aquele negócio guardado lá. Você acredita que o senhor estava lá com Covid e depois de uma semana ele faleceu? Nossa. Foi. Aí ficou, aquilo ficou na memória porque ele foi lá para conhecer o espaço e se emocionou naquele momento e deixou esse recado para mim como foi uma forma de despedida. Então, eu fui tomando para si aquilo ali, para dentro de mim, falei, poxa, aqui não é só uma venda de bolo. Aqui é um Você espaço vende que um um sentimento, você sentimento, vende uma, uma, uma volta ao tempo. uma volta ao tempo, uma volta ao passado, das histórias antes de ontem mesmo, tinha um amigo meu que trabalha comigo, É. estava contando as histórias de Melhor, Palmas. resumindo melhor, você vende sentimento. Sentimento, isso. E partindo para esse lado agora do empreendedorismo, quando eu comecei a fazer conta de o quê? Uma mão de obra, um aluguel, uma conta de energia, uma necessidade de mais um freezer, uma necessidade disso, daquilo, aquilo outro, fui fazer conta e vendo que o meu produto não estava cobrindo despesas. É quando às vezes eu falo Isso é bem assim, muito comum, né? Você está então, pagando para trabalhar. pagando para trabalhar, tava fazendo conta e, poxa, não estou cobrindo despesa. Aí comecei a ter uma coisa chamada nicho de oportunidades, porém com cautela e não ir com muita sede ao pote que você pode se quebrar Uhum. lá na frente. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a transformar o sertão nordestino em um restaurante, que foi o quê? É, eu lembro que eu lancei lá a codorna feita na cerveja, acompanhada com farofa de cebola e vinagrete. Lotava o pessoal lá para querer comer a codorna. E depois com isso foi passando, aí foi botando outros produtos, que foi buchada, enfim. Quando eu fui ver, eu estava tirando minha principal fonte, que era o produto, o bolo de rolo, para poder abrir para um nicho que não era sustentável. O pessoal provava, mas não voltava. Mas por quê? Porque a comida era ruim? Não, porque não é habitual.
entendeu? Não é o feijão com arroz e o bife com ovo, não era. E nisso aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e eu deixando o principal produto de lado, só que, porém, fazendo. Só que não fazendo com aquela escala do que era antes. E nisso, numa particularidade minha, eu fui para Taquarussu, né? Fui para Taquarussu, tive que acabar com esse projeto, recuar e levei para Taquarussu. Só que Taquarussu, infelizmente, se eu falar a realidade para você, Taquarussu não mantém negócio. Não Ela é mantém, sazonal, né? sobrevive. Às vezes eu tô ali na avenida e o que acontece? Passa inúmeras aquelas expedições para o Jalapão, Mas não para. não para. Para na pessoa que tem uma barraquinha lá para comprar uma água, para comprar um refrigerante, pegar um gelo e E ir as embora. pessoas que vão lá em Itaquaruçu, elas já vão lá pra cachoeira, vão pra E chácara, mas elas não não ficam, consome o seu salvo produto. datas específicas que tem eventos na Que tem cidade, que evento. não é, Isso. nem é todo mês, né? É, Pousadas, gira, isso. tranquilo. Mas você, por exemplo, levei o sertão nordestino lá para Taquarussu, lindo. Aí inventava não, colocava lá que era a terça do vinil, que eu tenho uma radiola de vinil para as pessoas, sexta do vinil para as pessoas escutarem a música, com a caipirinha, dobradinha de caipirinha. E foi indo, foi muito bom. Foi muito bom a experiência que eu tive com a questão do sertão nordestino, tipo bodega. Só que não mantia o É uma negócio, experiência de conhecimento, mas que não se manteve que não se ali manteve. naquele circuito, porque ele não favoreceu, né? Se fosse em outro lugar, Uhum. talvez teria Eu favorecido começava, mais. eu colocava, eu comecei assim, a gente foi ajustando o calendário nosso do dia a dia pelo público. Era segunda a segunda, depois terça a domingo, depois de quarta a domingo, e fui ajustando. Quando fui ver, meu negócio só tava girando sábado e domingo. Aí você vai fazer conta, a planilha não fecha. Aí eu falo, não, peraí, vamos lá, deixa eu me reestabilizar, bora voltar para estaca zero pro bolo de rolo, que é o principal produto. É a mesma coisa que o cara pegar de É uma repente. marca forte também, é um produto de entrada ali Uhum, que vai chamar atenção uhum. para. E aí você diversificar, na verdade, não com outro tipo de produto, mas com produtos derivados do produto Derivado principal. do produto principal, né? É que nem, ó, eu vou te citar agora uma empresa nordestina, uma empresa tocantinense, no qual me inspiro muito. Quando eu comecei o bolo de rolo, eu coloquei lá para eles, entreguei de presente, e quando eu sentei com ele, com um amigo meu pessoal, eu lembro que na sala dele tinha um mapa enorme. E cada mapa e um mapa tinha uns pontinhos. Ele falava bem assim, ó, eu comecei aqui, só que agora eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. E quando você começar, Bruno, a fazer essa distribuição, marque e olhe esse mapa todos os dias para você ver aonde é que é o seu público e que você vai atingir inúmeros lugares e não fique só em um produto, que foi o que? O pão da hora. Pão da hora ele começou o pão de queijo. Só que hoje ele tem um leque de produtos, né? Você pode ver, não ficou só com um produto, né? Mas se você vê, é tudo derivado, baseado em cima de quê? Do queijo, em cima daquilo ali. Então, o empreendedor ele não deve ficar só no produto. Ele Ele tem tem que estar observando as as oportunidades de oportunidades. desenvolvimento de produtos relacionados ao que Uhum. ele já mexe, não É, às vezes inventar outra coisa, não tem nada, que não às vezes vai ele nem ser. tem afinidade, né? Outra coisa interessante também que eu queria te perguntar, a gente falou um pouco da sua jornada como Aham, empreendedor e tudo, alguns gatilhos emocionais e afetivos que esse produto tem vinculado à regionalidade, uhum. né, das pessoas que são os migrantes que vieram para cá, né? Agora, como que é? Quais produtos derivados você já tem dele? Como é que é essa história de churrasco de bolo de rolo? E eu vi aqui, ó, eu já experimentei aqui, eu conhecia só o bolo de rolo antes de Uhum, saber que você vendia aqui. Aí a gente acabou entrando em contato um com o outro, descobri que você uhum, fazia aqui, você veio hoje uhum. e você já me apresentou produtos que eu não conhecia, que é a torrada de bolo de O rolo biscoitinho, bolo de e, rolo. e o de O café, de né? café, E o isso. de café que eu gostei É bastante. bolo, é. Eu só conhecia o bolo de rolo tradicional de leite condensado, e é de leite condensado mesmo, Doce, né? leite e goiabada. Doce de Aham. leite e o de goiabada. Agora eu tô conhecendo que tem de café, tem a torrada e Tem. tal, e eu gostei muito mesmo dessa torrada e do de café. Olha, é porque eu não trouxe para você aqui provar, mas uma hora eu vou deixar aqui para você. Eu sei que você vai fazer uma propaganda que também a gente faz o bolo de rolo no pote.
Ah, tem o bolo de rolo no É. pote. Mas antes de você falar isso, já vamos falar aqui para nossa audiência. Já vai lá no Instagram do Sertão Nordestino, é @Sertão Nordestino, @Sertão Nordestino TO. @Sertão Nordestino TO, para você conhecer os produtos dele. Você entra em contato lá, ele pode pedir diretamente lá, né? Pode pedir direto, nosso canal tá lá. A gente Tem um também link na bio e tem um também link. pode pedir pela Fazer DM um bolo de lá. aniversário, bolo de casamento também. A gente É. fez um bolo esse dia de 1 metro de bolo de rolo. Sério? Tá lá na nossa página, lá no Como um Instagram. bolo de Veja lá. casamento. É um bolo de casamento, 1 metro de bolo de rolo, a coisa mais linda do mundo. E também você pode aproveitar e já se inscreve aí se você não se inscreveu, se você está assistindo aqui no YouTube, e vai seguir lá no Instagram também, no @Esfera Podcast. Se você está assistindo pelo YouTube, nós temos o Esfera Podcast no Instagram, lá com alguns cortes e também com as chamadas para o vídeo principal. Nos ajude a crescer também e também vá lá no @Sertão Nordestino TO e conhecer todos esses produtos maravilhosos. Não deixe de comentar também se você gostou, se você não gostou, se você tem uma sugestão. E aqui a gente sempre traz o melhor conteúdo para você. E voltando ao assunto. E o bolo de rolo, ele tem inúmeras coisas, né? Você dá pra fazer. Hoje tem, sabe o que lá no Pernambuco, lá? Uma coisa que eu achei sensacional, que foi uma sacada assim, que eu falei, rapaz, eu tenho que provar esse negócio. Não provei ainda, mas vou fazer, que é o picolé de bolo de rolo. Ah, isso aí deve ficar bom. Então, Isso aí picolé já de me bolo de interessou. rolo, o picolé de bolo de Porque rolo. no calor que faz aqui, Então. 45, 47 graus faz aqui, um picolé, um sorvete de bolo de rolo. E o pernambucano, ele é meio audacioso, assim, com as questões das comidas, né? Então, a gente tem hoje bolo de rolo no pote, biscoitinho de bolo de rolo. Tem o cheesecake de bolo de rolo, que o cheesecake ele é feito com... Ele é um brigadeiro de queijo parmesão com a goiabada. Então, tipo assim, você já saliva, né? Que é uma Rick, coisa... já corta a câmera aqui para mim. Eu sou raiz, né? Eu já pedi para Marisete, que tá ali fazendo café, né? Marisete, já tô chegando aí pra gente comer esses bolos de rolo, Já a, tá to, aqui a as fatias torradinha cortadas com já. café. E aqui, ó, o produto que ele vende aqui, ó, bem embaladinho. Já tá mostrando aí, Rick? Beleza. Aqui, ó, o bolo de rolo lá do Sertão Nordestino. E nós vamos degustar ele ali, nós vamos filmar para vocês e colocar lá no Instagram. Aí você já segue lá o @Esfera Podcast também. E lá no Sertão Nordestino nós vamos mostrar a gente fazendo a degustação logo mais aqui com o cafezinho tradicional aqui. Legal. E eu queria... Aqui ele trouxe até pra gente paramentar nossa mesa hoje aqui, né? A decoração nordestina. Que eu sempre gostei desde criança, né? Esse é o mestre Vitalino, o Isso. puro lá de Caruaru, né? Isso aí eu trouxe lá, eu cuido muito dessas Acho que peças. o mundo aí. inteiro conhece, né? Aí. As artes, né, do mestre Vitalino que se espalhou. Hoje muita gente sustenta sua casa fazendo, né? Fazendo. O museu dele é uma coisa mais linda do mundo lá. Reproduzindo, né? A arte do mestre Vitalino. Nordeste. E também, agora voltando pro assunto da culinária, você já tinha em mente que ia fazer essa derivação de produtos do bolo de rolo, ou foi uma hora que você falou assim, rapaz, sobrou material aqui, o que eu vou fazer? Como é que foi? Foi pedido do pessoal? Então, tinha um... Experimentar aqui, ó. Quando eu comecei a fazer o bolo de rolo, o bolo de rolo, ele tradicionalmente ele é polvilhado açúcar em cima e também nas massas. No momento que você está enrolando, você joga açúcar. Porém, imagina só, açúcar na massa, açúcar no polvilho e açúcar na goiabada. Fica um produto muito doce. E eu fiz o início... E nesse calor aqui, a gente consome muito doce, para quem não mora aqui na região, às vezes você dá até uma baixada de pressão, você fica assim meio sonolento, né? Aí aqui eu fiz esse experimento aqui e também fui lá para JK. Peguei uns pedacinhos de bolo de rolo, cortei e falo, prova, você conhece isso aqui? Não conheço não. Você fez uma a pesquisa. pesquisa para saber se o produto, né? Não conheço. Isso aqui é o bolo de rolo, produto pernambucano, explicava tudo. Provava, nossa, é doce demais. Aí eu já marcava ali, doce. E nisso eu ia analisando. Aí você foi testando e fazendo, mudando falei, a fórmula. Falei, vou tirar esse polvilho aqui de açúcar, que realmente fica muito doce. Não é tanto que as nossas camadas padrões, ela é dessa largura aqui. As camadas padrões lá do Pernambuco que o pessoal consome é só uma tirinha assim, porque é muito doce.
Aí eu fui fazendo essa Eu adequação. observei que tem uma diferença É, mesmo. aí você pode comer o nosso, ele não fica pesado, não é muito doce e tal. E com essa adequação, eu falei para o público tocantinense, eu tenho que adequar meu produto para a realidade daqui, né? Tanto que o nosso ele não é muito doce. E com isso aí eu fui criando outros produtos. O que é que eu tinha? Tinha um desperdício muito grande. O que é que eu fazia? Porque o bolo, quando você enrola ele, o final dele fica com as aparas feias. Isso, é verdade. E aquelas aparas ali, Que você eu deixa ele bem retinho, retinho né? e tal. E aquelas aparas ali, tipo assim, eu dava para todos os amigos, só que depois E repetia os ainda mesmos sobrava. amigos. Aí eu falo, não, e jogava fora às vezes e dava. Não, aí eu falo, cara, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Eu fiz, já sei. Aí eu peguei e fiz, será que se eu torrar isso aqui. Ah, não, lembrei. Eu lembrei que eu deixei um dia, errei lá, que ficou um pouco biscoito, que tem um tempo certo, ficou biscoito. E eu passei goiabada e provei. Falei, cara, tá parecendo um biscoitinho, que é uma delícia. Aí a goiabinha, aquela goiabinha, né? Aí eu Isso. falei, tá parecendo a goiabinha. Eu falei, já sei. Vou assar o. Aí comecei a assar as torradinhas. Comecei a assar as aparas. Quando eu comecei a assar isso aí, pronto. Aí foi sucesso, né? Tanto que hoje o padrão nosso é isso aí, que é o bolo de rolo cortado. Com isso aí a gente lançou. Aí eu tinha 9 E ele sabores. não fica igual, ele fica diferente do, É, do, do bolo de rolo. Eu é, gostei muito, que eu gosto assim mais sequinho. é bom. E eu tenho uma certa intolerância à lactose, então por ele não ter leite já é uma Uhum, boa. Mas o glúten também me pega ali um probleminha, né? E quanto mais, até o pão francês, eu evito comer o pão francês, uhum, mas eu gosto demais. E aí o que que eu descobri? Quando eu misturo pão francês com alguma proteína, com ovo frito, com carne, com queijo, eu não sinto tão mal. Só que quando eu torro o pão, a a torrada. torrada ou o pão na chapa bem Aham, sequinho mesmo, eu não sinto não problema com o sente. glúten. Parece que o glúten, parece não, né? Tem uma reação química, até andei Uhum, pesquisando sobre isso, ela fica uma reação glicada. Aquele glúten, o pão em si, o trigo, ele meio que vira um doce, né? Vira um uhum, açúcar, né? Ele fica a reação de esquentar, ela fica glicada. uhum. E aí é como se você trocasse o glúten por açúcar, né? Vira mais glicose do que o Do que o glúten. glúten em E si, né? aí pelo menos a minha digestão melhora Melhora, né? do que se for só o pão francês Uhum. é, assim, sem nenhuma outra Aí mistura você não tem e aquelas mais fresco. queimação, né? Não, é refluxo, o problema. É. Então, assim, eu sempre gosto da torrada. Só que essa torrada aqui, ela é mais gostosa ainda do que a É. torrada de pão francês, né? Porque ela é mais docinha e tudo. Aí eu fui lançando inúmeros produtos. Aí o bolo de rolo no pote. Como é que é o bolo de rolo no pote? Também a gente faz um brigadeiro de queijo, já é outro tipo de queijo, né? Outro tipo de brigadeiro, quer dizer, e faz o bolo de rolo no pote. Imagina, você coloca na geladeira. Aí o segredo não é você ficar tirando por camada assim, é você tirar por camada assim. Ah, Entendeu? mais Mais profundamente. profundo. Aí você tira aquela colher assim. Também a gente faz o naked cake, que é de bolo de rolo. Que é o quê? É outro formato. Que ao invés de ser enrolado assim, ele é assim, por Ah, camada por assim. Aí ele fica, camadas. né? E a gente faz esse tipo de bolo também. E também a gente faz o bolo de noiva. O bolo de noiva também é uma iguaria pernambucana, tombado como patrimônio gastronômico nosso, que ele é feito com vinho do Porto, vinho moscatel, com ameixa, frutas cristalizadas e uva passa. Fica imerso por 5 dias, esses produtos, faz o bolo, né? Ele não é um bolo, ele é um bolo solado um pouco, e finalizado com glacê real, que é um tipo uma espécie de açúcar bem azedo, limão, com bastante Uhum. limão. Então você come o bolo junto com esse açúcar, rapaz, é uma Aí que dá a delícia. mistura, né, entre o doce, o azedo E e. quer saber qual que é o segredo dele? Hum. Quanto mais ele na geladeira, mais gostoso fica. Ah, é? Né? Tanto que o bolo de noiva, porque também, Bom pro segundo, Tocantinense, entendeu? Esse é, calor terrível aqui é uma também. delícia, cara, uma delícia esse bolo. Vou trazer uma hora para você provar também. Comenta aí, deixa aí nos comentários se você é nordestino, de onde você é e se você conhece o bolo de rolo, se você conhece esses outros bolos que ele falou, né? O bolo de noiva. Bolo de noiva, é. E se você conhece algum outro, algum que você sente falta, você que está aqui no Sudeste, no Sul, na região Norte aqui, no Tocantins ou fora do Tocantins, em outros estados, e o que você mais sente falta aí da culinária nordestina e o que você gostaria de experimentar e se você já conhece esse aqui, deixa aí nos comentários. E temos o bolo também pé de moleque, eu não faço ainda, que é o bolo pé de moleque, ele é feito com café,
chocolate e finalizado com castanha também. É um bolo também típico nosso. Aí temos Souza Leão e temos o Barra Branca também. Esses aí são os bolos tombados com patrimônio gastronômico e material do Pernambuco, tá? Só que bolo, eu não sei se você já percebeu que bolo é um momento de confraternizar, né? De reunião, de você vir aqui em casa tomar um chá, ou então um café com bolo e tal. Então, tipo assim, eu penso que bolo ele tem um certo respeito para pôr a mesa, né? Tanto que agora, semana que vem, até marcado agora na terça-feira, eu vou novamente para dentro do Sebrae fazer uma incubadora agora de um projeto também de não só ter os bolos sertão bolo de rolo, a gente ter também uma casa de bolos típicos, bolos nordestinos, né? Pegar toda a temática dos bolos que tem lá da minha região com os bolos daqui também, nisso Sabe qual o bolo? Os dois bolos. É bolos ou bolos, pessoal? Que é tijolo, tijolos. é igual troféu e Sou péssimo pra troféus, né? piada, né? Aí, os bolos que eu mais gosto do Nordeste é um do Maranhão e um do Rio Grande do Norte. Eu não sei se. A gente até tinha falado mais cedo, antes da gente Aham. começar, eu te falei a minha primeira esposa, ela me falou de um bolo. Eu comi um bolo que parece um pudim. Eles chamam lá no Rio Grande do Norte de bolo da moça. E a Ele é gente um. chama de pega marido. Vocês chamam lá de É, pega-marido, né? Lá no Rio Grande do Norte eles chamam de bolo da moça. E aqui ele não tem um nome, né? O pessoal fala bolo de leite, porque bolo ele de leite, parece um é. pudim, mas não tem nada a ver com pudim. Ele é a massa mais solada, mas ela é macia como um pudim, assim, cremosa. E é muito gostoso. E eu tenho intolerância à lactose, mas eu ia lá e Mas vai lá e comia porque é come. gostoso, né? E eu gostei demais desse bolo. E só tinha duas pessoas aqui em Palmas que faziam, né? Há uns 20 anos atrás tinha uma senhora que vendia na porta de casa aqui nas Arnos. Eu era PM na época, todo dia eu ia lá tomar Ia pra café. comer Conheci lá. Aham. Aí depois de alguns anos, um mercado lá na 1103, o Continental do nosso amigo lá, tinha esse bolo e não tem mais, vamos fazer aí o bolo lá de Voltar, novo, né? né? E eram os lugares que tinha aqui. E quando eu mostrei pra ela, ela falou: Ah, isso aqui é bolo da moça. Lá no Rio Grande do Norte tem, só que é mais gostoso. Eu falei, eu duvido. Aí eu viajei pra lá com ela, muitos anos atrás, e, e eu fui num mercado qualquer lá, a gente comprou e comeu, e era muito melhor mesmo. É muito gostoso esse bolo, pelo menos pro meu paladar, né? E o do Maranhão, que é aquela questão afetiva mesmo, que Você a é minha maranhense. vozinha fazia, Uhum. ela morava aqui em Miracema, né? É o mangulão. Só que a gente chega hoje nas padarias e o mangulão, ele é um bolo mais seco, assim. E o mangulão tradicional mesmo, de 50, 100 anos atrás, ele não é assim. Ele é bem macio e quanto mais dias passa, ele não endurece. Ele tem a casca mais seca e Uhum. dentro ele parece um pudim também, assim, Fica né? um pouco mais É, soladinho, né? soladinho. Uhum. E ele iam muitos ovos, ia coalhada, né? Coalhada escorrida e tudo. O pessoal hoje usa queijo, né? Mas a minha avó ela usava coalhada escorrida, Ó, legal. nata Ó. de leite puro mesmo, E da tirar dali fazenda. mesmo, né? Então ele era um bolo pequeno, mas ia 10 ovos num bolinho desse tamanho. É mesmo. E ele era muito forte, então o Isso. pessoal guardava, Caipira ainda. viajava, o pessoal ia levar gado às vezes de uma cidade para outra, ele ficava guardado, ele durava uma semana, ele não perdia. E às vezes criava até um mofinho ali naquela casca, eles Mas cortavam, é separava igual o ali. queijo, né? É. Ele lembrava muito um queijo, esses Uhum. queijos da Serra da Canastra e tudo, É. mas era um bolo. E ele tinha muita gordura, né? Ele ia muito azeite, ele ia o azeite de coco, o manteiga mesmo, né? Então ele era um bolo mais forte, mais gorduroso, muita proteína ali. E é o que dava a sustância, né, pro vaqueiro ali, que ia levar a fazenda, né? O boiadeiro, melhor dizendo, né? Que é o que leva o gado, ou quando ia pra roça. Ele era um alimento muito forte mesmo. Eu gostava demais desse. Hoje a gente quase não encontra assim, né? Eu tenho que ir lá na casa das minhas tias Já pra avós comer. pra Aí poder. acompanhava com uma farofa de carne, o pessoal chama de. Não, era com um cafezinho mesmo, com Não, eu tô falando leite. assim, eles Ah, tá. viajavam com a E farofa. tinha a A paçoca de paçoca, carne isso, seca é. batida no pilão. O dia Eram os inteiro. dois alimentos que É. tinha. A paçoca de carne seca no pilão E o mangolão pro e o lanche da mangulão. tarde. E você? Deixa aí nos comentários aí qual o doce ou a comida que mais te lembra da tua infância ou a sua região da onde você é natural, né? E você não falou do de café. Como foi que você chegou nesse sabor do café? Então, o de café, hoje eu estou reduzindo um pouco mais o café, mas eu sempre fui apreciador de café, né? Tanto que eu fazia a seleção, torrefava meu café, moía ali, eu tenho um moedor de café em casa e sirvo naquele, né? E eu
sempre ficava naquela. Porque eu tinha, na verdade, 9 sabores. Né? E um deles era o de café. Fui tirando e deixando os tradicionais, né? Tá virando barista mesmo. Então, a gente tinha esses bolos, né? Os bolos de rolo desses sabores que a gente tinha de limão, de red velvet, de Oreo, tinha de milho, tinha de paçoca, chocolate. E fui tirando, porque não tinha procura. E eu ficava com muito produto e perdendo. E no de café, eu lembro que nesse dia que eu tava fazendo os 40 e poucos quilos de bolo, 43, eu peguei, não sei que eu peguei um café solúvel assim, tava lá na minha prateleira, e joguei na massa, e misturei, e dissolvi lá. Aí eu fiz esse bolo. Só que não tinha como falar. Aí coloquei goiabada. Falei, não, mas não dá certo. Falei, peraí, será que se eu fizer um brigadeiro de café dá certo? Vou tentar aqui. Aí fiz um brigadeiro de café, porém com mais creme de leite, para ele ficar um pouco mais pastoso. Aham. E fiz. Rapaz, quando eu fiz esse bolo de rolo de Você café, falou, agora eu a mesma, acertei. a mesma receita. Ele é um pouco mais perecível, porque na composição dele da massa requer água para dissolver o café solúvel, tá? E pronto, é o único que é mais perecível. Ou seja, o bolo, quando eu fui para dentro de levantar as questões nutricionais, tudo isso aí, o bolo leva de 25 a 30 dias o vencimento dele. Isso que eu ia te perguntar, né? Que você falou É, do quão perecível ele pode ser. Quanto dura o bolo de rolo? de 25 a 30 dias fora da geladeira, pode deixar normal e Fora da tal. Fora geladeira da geladeira. Por quê? O meu não tem conservantes, é por causa da gordura, não né? tem aditivo, é açúcar e gordura. E só que se você colocar na geladeira, já é para ir consumindo. Por quê? Porque a água do Ah, plástico, aquela aguinha que fica da geladeira, ele, eu, ele, eu ele, passei por ele isso. altera, né? Altera, além de alterar, o que acontece? Acontece o mofo, né? Porque a água é Uhum. um dos maiores contaminantes que tem para o alimento. E o mofo ele busca a umidade, né? E quando É, ele tá sequinho ali, não, dura fica mais. lá de 25 a 30 dias, né? Tanto que quando eu boto aqui no meu prazo de validade aqui, o pessoal, não, isso aí não dura 3 dias, já não tem mais nada e tal. E a gente fazendo essas experiências, porque a gente toda vez que faz um bolo, a gente faz iscas, né? É. Ah, e o de café ele dura um pouco menos. Um pouco Porque ele já vai menos numa base de de água. água. Então, mais ou menos Ele muda a base, uns né? 10 dias ali. Uhum. Mesmo assim, Ah, né? mesmo assim, é É bastante. bastante, Olha, um né? bolo comum aí que a gente geralmente compra aí nas padarias ou nessas casas especializadas de bolo. Bolo comum, né? 2, 3 dias. Quando é feito caseirinho, né? Isso, é. Agora, quando ele é Quando industrializado eles ali, rapaz, metem conservante. o Mas conservante inclusive aditivo, esse, quanto mais passa, pior fica também, né? né? Tanto que a gente passou por uma reformulação de embalagem, né? A gente sempre trabalhou com a GA10, com a GA10, que é a secundária e a primária dentro com um saco alimentício, né? Hoje a gente tem a questão da rotulagem, aqui tem os valores nutricionais, tem um pouco da história do sertão nordestino aqui, a Uhum. questão também do sem lactose, tá aqui nosso selo, né? As lupas dentro da engenharia do alimento, eu deixo um padrão já É de verdade, eu tem já deixo aqui. um padrão com cada dos sabores, né? Só Uhum, marco aí. Tem os prazos validares, tem endereço, nosso código de barra também, uhum. né? E o valor nutricional. Então a gente hoje é apto para distribuir para dentro de supermercados. Só que o que é que acontece? Veja bem, nós temos a nossa embalagenzinha bonitinha, um saquinho, né, com a marca do Sertão Nordestino, tem um recadinho e tal. Só que a gente quer colocar também isso aqui para ser presenteável. Como é que seria esse presenteável? Uma caixinha bonitinha com as literaturas de cordéis, com uma frasezinha para você chegar, falar, ó, vou levar lá E pro. eu tenho essa dificuldade. A gente conhece muita gente, às vezes você quer presentear um amigo assim. Se a gente pudesse, a gente dava um presente caro pro nosso amigo. Mas nós estamos passando por um momento delicado nesse país. E aí, mas a gente não quer também chegar de mãos abanando. Na Aham. hora que você chegou, que eu vi, eu falei, rapaz, isso já dá um presente. Pra você ver que. Dá um E presente. aí. E eu sou aquele tipo de pessoa, como diz a minha secretária, assim, tu é pôde. É porque eu não tenho muita frescura Aham. com. Eu já levo é desse jeito mesmo. Mas se tiver uma caixinha, né? Um negócio Eu assim, quero melhorar isso você aí. dá aquele ar mais premium Eu pro quero. presente, né? Eu gosto de. Eu gosto de presentear meus amigos. Geralmente eu tenho uma chácara
E eu mesmo produzia os próprios Uhum. alimentos orgânicos. Legal, Aí eu, legal. para meu consumo. Só que sobrava muito. Uhum. E é uma ótima qualidade que você não encontra nem nos Aham. mercados aqui. Aí eu fazia os kitzinhos, mas no saquinho mesmo. Aí levava, presenteava meus amigos, meus familiares, né? Ultimamente eu larguei um pouco de mão ali a chácara, porque a gente tá tendo, né, tempo. E, e isso é bom e as pessoas gostam porque é um produto que ele tem uma identidade, é mais Justamente. pessoal, né? Uhum. Não é, às vezes você dá um objeto ali, mas não tem Eu aquele quero, amor embutido, né? é um nosso projeto agora é melhorar a caixinha, ter dois. A cara para o dia a dia, que tá aqui, e o outro para, quer embalagem para presente? Quero botar aqui com a literaturazinha de cordel, bonitinho, com um recadinho e tal, justamente com um saco legal para a pessoa presentear, que é o que eu falo bem assim, eu até brinco, né? Eu brinco não, isso aí falo pro pessoal, você sabe qual que é o maior concorrente da Cacau Show? Você sabe qual que é o maior concorrente da Não. Cacau Show? O pessoal às vezes fala que é Cacau Brasil, que é Garoto, que é não sei o quê. O maior concorrente da Cacau Show é a Boticário. O pessoal, mas como assim não é o mesmo segmento? Não, porque eles focam, sabe em quê? Em o que é que eu vou presentear? A pessoa pensar e falar, vou presentear com o quê? Um Cacau Show ou um Boticário? Eu até brinco, quero brigar nisso aí também. Ou É um bolo de verdade. rolo, É, entendeu? porque eu, por exemplo, a maioria das pessoas, elas às vezes o ato em si de presentear Já já é. deixa a pessoa Uhum, satisfeita. Aí por exemplo, eu gosto quando alguém me dá um presente, eu gosto da atitude da uhum, pessoa, sim. não necessariamente do presente. Mas tem gente que se você chegar, igual eu falo assim, eu sou péssimo nisso, porque até minha filha, eu ia presentear minha filha, eu já comprava às vezes, se fosse uma roupa, eu entregava a roupa na mão A para ela roupa, aqui, não não, já colocava nem não numa sacola, né? O tirava pessoal nem o fala assim, preço, né? meu filho, tem um pouco de tato, né? Mas aí tem empresas que elas focam numa embalagem tão bonita e tão apresentável que às Isso. vezes a embalagem, né, ela impacta mais do que o próprio presente. Embalagem é tudo, E né? isso é importante mesmo, porque além do ato, você vê que a pessoa teve um carinho até na embalagem, né, Uhum. para a pessoa levar o presente, né? Então, Tem gente que guarda embalagem, né? eu Embaixo do guardo, eu guardo, colchão, eu bota guardo, porque depois eu vou comprar, guardo, vou colocar debaixo da cama lá, né? embaixo do colchão ali e Para tal. ganhar mais. E isso aí a pessoa. Eu penso assim, ó. é, s- n- Você não precisa começar pequeno, mas sempre se compare com os grandes. É verdade. Isso faz parte do Eles empreendedor. chegaram lá de alguma De forma. alguma E eles forma. otimizaram De aquilo com o alguma tempo. forma, de alguma forma. Tem muita gente aí hoje em Palmas aí que você olha assim, o cara tá onde ele chegou, mas se você vê a jornada do cara, foi um cara que começou vendendo um picolé ali, foi um cara que começou na feira, aí tem gente que não sabe da trajetória da pessoa. Fala, eu só quero ser igual aquele cara lá. Mas não quer pagar Mas o não quer preço. pagar o preço, entendeu? Silvio, eu falo, né, eu sou o irmão mais velho, né, o filho mais velho, tá? De dois irmãos. Um é médico, o outro é advogado um mora em Anápolis e o outro mora em Cuiabá. E eles dois foram morar com meu pai, eu fiquei com a minha mãe, né? Eu lembro que minha mãe com deu 10 anos, já tinha chave de casa, minha mãe tendo que bater de porta em porta para ser manicures e cuidar do filho dela ali, só que não teve aquela coisa muita da atenção da questão parental, né? Do afetivo, porque ela precisava Não trabalhar dava tempo? e eu precisava estudar e precisava trabalhar também. Mas para que eu precisava trabalhar? Não para ficar rico, não era isso. Era para eu me ocupar e sair de um local ali que era muito vulnerável onde eu morava. Olinda, meu bairro tinha em média. Meu bairro tem hoje 300 mil habitantes, entendeu? Então era muito vulnerável aquilo ali. Teu bairro E é a nossa a cidade cidade de Palmas aqui. era uma loucura, entendeu? Então eu precisava trabalhar para me ocupar com alguma coisa, só que também eu fui muito tempo envolvido com esporte, né? Eu era da beira da praia ali, era surfando, era skate, era jogando bola e tal. E nesses negócios de trabalho, eu me espelhava muito na minha mãe, porque além dela trabalhar, só que ela sempre foi muito segura. Muito segura. Então já tinha uma visão de empreendedorismo, ela só falava bem assim: apurado não é lucro. Que é hoje o que a gente fala, né? Que a receita não Não é. faturamento não é lucro. Não, e não é. E ela me mostrava aquilo ali de fato, né? Tanto que lá em casa não faltava nada,
Mas sempre, tipo assim, tinha as dificuldades, tinha normal, só que não faltava nada. Não Ela faltava se nada. adequou dentro da limitação, É, fez todo aquele estudo que o empreendedor tem que fazer, né? isso. Que tem que ter uma reserva de emergência, um Uhum. fluxo de caixa ali, tem que ter um planejamento para Caderninho de poder anotação, caderninho de anotação, controle muito bem controle feito das muito bem despesas e das feito. Às receitas. vezes submetendo até bem minimalista mesmo nas coisas, sabe? Tipo assim, não deixava de ter os luxos, mas também tinha a limitação. E minha mãe tentava me O momento mostrar que eu aquilo mais ali. cresci financeiramente na Uhum. minha vida, eu tô precisando fazer isso de novo, foi quando eu anotava até uma balinha que O eu que você comprava ali vendeu? 10 centavos, eu É. anotava o dia, a hora, Uhum. depois fazia no fim do mês quanto que eu gastei, que aí você consegue identificar, olha, eu tô gastando muito com uma coisa que é supérfluo. E, É. tá, e onde eu achei que eu tava gastando mais, É. tá faltando. Uhum. Porque eu tô gastando com supérfluo, uma coisa que eu posso substituir, ou eu posso até manter, mas diminuir a quantidade, né? E sem ter esse conhecimento do que você tá fazendo, você não consegue prosperar em nada. Silvio, às vezes, ó, eu moro em Itaquaruçu, tá? Mas quando eu morava aqui no centro, aí às vezes vê só, saía da 806 para vir trabalhar, aí passava na padaria, fazia o café da manhã, aí gastava R$ 15, depois o almoço mais 25, R$ 30, aí depois mais o pão de queijo da tarde, o sorvetinho, a ida pro espeto, quando eu fazia as contas no final do mês, meu amigo, Você gastava por dia mais do dobro do que você gastaria com almoço e janta quando a gente vai fazer. Eu já justamente. fiz essas contas e você fica perplexo. Fala, E caramba, às vezes por um tá indo comodismo. embora meu dinheiro por uma coisa que eu passaria sem, que às vezes nem tá fazendo bem para sua Uhum. saúde. E por um comodismo também, porque às É. vezes não quero fritar um ovo, não. Poxa, será que tem necessidade de gastar R$ 3 num ovo lá na padaria com mais dois do pão, com mais 7 do café? Tem necessidade de você gastar Aí R$ 15 isso no. custa 70 centavos na É, sua cara, casa. entendeu? Ou menos, né? E esse Vamos. dinheiro você poderia investir para no futuro você poder fazer isso sem nenhum tipo de Então, preocupação, né? é aquele negócio. Aí quando minha mãe começou a mostrar isso aí eu lembro que eu passei num lugar lá em Recife, lá, isso era São Antônio, ainda lembro, vendia picolé. E aquelas fábricas de picolé antigamente, como é que era antes? Era o cara fazendo ali, jogando no gelo e pegava aqueles picolé, jogava dentro do freezer, você pegava o picolé cheio de gelo, sem higienização nenhuma, mas tinha aquela fábrica do bairro. E eu cheguei pro seu Antônio e falei, seu Antônio, eu queria trabalhar nessa sua fábrica de vender picolé. Aí ele falava bem assim, não, mas você é muito novo, eu tinha uns 11 anos mais ou menos. Não, deixa. Aí quanto que é o picolé? Aí 25 centavos na época. Aí se um é 25, dois é 50, obviamente. Só que o que é que eu fazia? Eu falava para as pessoas que um era 30 e dois por 50. Se o cara consumisse os dois, eu vendia mais rápido, porém ganhava mais 5 centavos. Quer dizer, vendia mais rápido, focava mais rápido. Aham. Mas se eu vendesse um, eu ganhava já 5 centavos. 5 centavos ficava para mim. E nisso ele me deu 50 picolé. No outro dia, ele chegou na mesma hora, eu falei, ó, eu quero mais. Ele, mas como é que tá vendendo? Eu explicando para ele, falei, rapaz, esse menino é expert. E eu, naquela visão ali, eu sempre fui, assim, vendedor. Podemos falar assim, que o empreendedor, ele é vendedor, ele é o que pega na massa, ele é o que faz o marketing, ele é o cara que faz tudo. Mas sempre tive um dom para vendas, né? Tanto que nessa minha logística O que todinha, bota assim, dinheiro na casa é a é a venda. venda. Eu trabalhei 4 anos na Shimano, uma marca multinacional de componente de bicicleta, e vender peça de bicicleta ela não é fácil. Mas eu batia de porta em porta, fazia o Goiás, fazia a região um pouco de Brasília, e o Tocantins inteiro, nisso viajando para bater de porta em porta naquele cara que só comprava catraquinha baratinha, mas eu conseguia colocar para o cara um produto melhor. E E dito tudo isso, uma coisa que as pessoas querem saber também tá, você empreendeu, você montou um negócio, quebrou, montou outro, acertou naquilo que você queria, trabalhou em outras coisas ao longo da sua vida também, mas mais recentemente você está empreendendo e acertou o produto, acertou o nicho, né? sim, Também. Já derivou outros sim. produtos desse principal. Tá dando dinheiro? Tá valendo a pena para você? Como é que tá a sua perspectiva para o futuro além disso? A nossa perspectiva para o futuro, a gente está agora com alguns contatos para distribuir. Tá? Eu estou agora com um pedido grande para fazendo alguns acordos para Brasília e para Salvador. Logo, logo vai ter nosso produto em Salvador e Brasília também. E também Imperatriz.
tá? Imperatriz não, é Teresina, tá? E a gente, com a questão da mão de obra, é que a gente ainda não está naquele giro de chave do ganhar o dinheiro, podemos falar assim, de estar tudo funcionando e ganhar o dinheiro. Mas, cara, eu tenho que ir para a mão na massa. Eu tenho que pôr, tenho que chegar do trabalho, né? Que eu chegar do trabalho e trocar de roupa, vestir a roupa e ir para dentro da cozinha e ficando até ontem mesmo, ficar até até quase uma Você hora já da está manhã, vendendo para fora, né? Explorando, assim, crescendo, inclusive, para crescendo outros isso. estados. Uhum. E aqui na capital, aqui você já chegou no patamar que você queria, que já está dando para manter o negócio e te sobrando uma coisa boa que, e, obviamente, está te proporcionando vender para fora também. Você está satisfeito com o daqui da capital? A gente ainda, eu falo que o empreendedor, às vezes, ele também, eu não sei onde é que pode falar bem assim, a satisfação do empreendedorismo chegou a esse ponto aqui. Eu acho que a gente sempre está buscando, né? Eu vejo a necessidade também de não ficar só no nicho voltado para o bolo de rolo. Eu vejo que deveria ter outros produtos também, para as pessoas terem aquela oportunidade de falar bem assim: eu quero comer um bolo de rolo, mas será que também tem outro produto, um bolo de macaxeira, por exemplo? Eu quero levar também esse daqui. Eu acho que deveria ter um leque mais de produto, tá? É uma das coisas que Então eu você falei. pensa em desenvolver Desenvolver mais mais a novos novos produtos. produtos. Isso baseado em cima de bolos típicos, podemos falar, que é tanto da É que você região. falou É, agora há pouco, né? Que também você quer ampliar essa questão para quero outros bolos ampliar para outros típicos. bolos, né? E não ficar só voltado. O bolo de rolo ele é o produto principal. Lógico, tudo começou, né? Então, que é sertão nordestino, bolo de rolo. Mas quando a gente não fica só em um produto, né, aquela inquietude, a gente quer abrir para outros horizontes também, para outros produtos, né? E eu não sei onde é que eu não consigo te responder isso, onde é que é essa satisfação financeira ainda, mas estou em busca dela. Qual que é o intuito? De dar um conforto para minha família. Acho que Uhum. todo mundo quer isso. Aí quando a gente fala isso, né, que tem muita gente, o objetivo do nosso podcast sempre é estar mostrando novas formas de empreender, novas carreiras que a pessoa Uhum. pode seguir para quem não quer empreender, mas quer uma carreira que não deixa de ser uma forma de empreender também, porque você está se capacitando para vender a si mesmo, de Sim, alguma claro, forma, é. uma prestação de serviço sua, né? E você acha que com as dificuldades que você passou, você já tem uma experiência que foi gradativa no Uhum. empreendedorismo, ainda está valendo a pena empreender no Brasil? Silvio, sim, sim, a gente tem que ter a fé, a perseverança, a fé acima de tudo, né? Deus acima de tudo, a perseverança. E a gente às vezes fica muito nessa coisa de desacreditar nas pessoas, mas no mundo tem mais pessoas boas do que pessoas ruins. A gente tem que acreditar nesse propósito, né? E não adianta, Silvio, chegar para você e falar: Silvio, eu preciso de você de 8 às 6 horas da tarde e te dar todo podemos falar assim, conforto da CLT e tá aqui, faz. Pô, eu tenho que te ensinar, cara. Eu tenho que te mostrar como é que é o passo a passo do processo. Eu tenho que estar dentro de um processo. Eu tenho que estar mostrando para a pessoa o qual que ela é valorizado. Até porque o cara que está no CLT, que ele limita a responsabilidade Uhum, dele, é óbvio, ele vai trabalhar dentro daquela limitação para a qual ele uhum, vai ser pago de forma específica, que é diferente do empreendedor. Que do empreendedor o limite é até onde ele vai, né? Só que a responsabilidade dele é total. uhum. Tudo que der errado é para ele, É, né? O tu, CLT não, ele tem a limitação dele ali de jornada de exercício trabalho, da jornada de trabalho, de responsabilidades e tal, e ele ganha todo mês ali. Aí você falou da dificuldade, às vezes, de achar pessoal. O que que você acha que está gerando essa dificuldade de mão de obra? É valores pequenos? É um desinteresse geral mesmo hoje, porque as pessoas estão tendo um pouco mais de conforto e não estão, assim, tendo tanta vontade de crescer, porque não, aqui tá tranquilo, tá confortável, tá quentinho, eu não vou. Eu quero esse espaço menor para me oscilar, né? Então eu não vou arriscar tanto. O que que você acha que seria? eu É preguiça mesmo. também, cara. Eu costumo falar que Palmas não falta emprego. Nunca que você vai em Palmas bater. Eu tô falando da realidade nossa aqui, tá? Eu até substituo as palavras quando eu vou falar isso, né? Hum, Palmas não falta trabalho. não falta. Emprego, às vezes, aquele emprego de É, mas o e tal, trabalho mas o nunca trabalho não falta. falta, cara.
Nunca que você vai chegar em Recife e vai encontrar em atacadões que tem por aí, em supermercados, em construtora, precisa-se de contrato, de pessoas para trabalhar, como se fosse um desespero das empresas para contratar pessoas, porque não acha mão de obra, tá? Quando acha, vou te falar a verdade bem aqui, quando acha, acontece muito dessa coisa bem aqui. Eles não chegam falando bem assim, eu quero estar contigo, ou então ele já chega o quanto que é. Ah, é tanto, eu não posso assinar carteira. Por que que você não pode assinar carteira? Porque eu recebo bolsa disso, bolsa daquilo, bolsa daquilo, bolsa Aí daquilo. te gera um risco e um Gera problema um risco e um grande. problema. Olha, hoje, em média de 30 a 50 mil pessoas, 50 mil pessoas por ano estão indo embora de Recife. Recife está abandonada, tá? Você vai lá, as cidades todas consumidas pelo o abandono social ali do crack nas praças, Crime, o crime, violência muito violência grande. muita, um contraste social, enquanto você está aqui comendo seu camarãozinho com a sua família, tá um cara abrindo uma lixeira na sua frente e comendo aquilo ali. A cidade está toda abandonada, pichada, então, tipo assim, está um abandono total. E o As, ci- pessoal a- tá num paraíso aqui e ainda isso. não. As lojas tradicionais tudo fechando, sendo tomada pelo pessoal japonês, chinês, que chega ali, injeta a grana, trabalha mesmo, porque o povo japonês trabalha, entendeu? Aquilo ali a gente poderia seguir exemplo daquilo ali se a gente quiser realmente prosperar com algumas coisas. O chinês Então, ele quer vender, vender, quer vender, vender, vender. cara, quer vender. É o contrário do pessoal que é mais da Turquia, que eles querem negociar, né? E o japonês não, ele quer vender. Então, o Cine, você chega lá, é filas e filas quilométricas de para você chegar lá, tem o quê para mim aí que eu preciso alimentar minha família? E aqui não. Aqui você vai lá, tem um mural de oportunidades, cara, entendeu? O pessoal aqui que trabalha comigo, Hum, eles estavam olhando cursos no Senac, que tem lá ó, de graça. E não tava preenchendo a não quantidade de tá, vaga para fazer, não para tá. aprender a fazer pizza, Olha, para eu sou da turma, gastronomia. eu sou da última turma de pizzaiolo. A gente quase não Ah, tu teve, fez esse fiz. curso? Vai ter agora? E tinha muita gente ou não? Não, a E a gente. média de idade das pessoas? A média de idade tem umas pessoas bem novas, mas a média de idade ali entre os seus 30, 40 anos ali. Eu- Só que tem muita gente que às vezes não quer empreender, quer aprender para É servir para o amigo em casa. eu fiz um curso esses dias de Uhum. aplicação de resina epóxi, porcelanato líquido. 30 pessoas, tinha duas pessoas abaixo de 30 anos. Olha aí, mas aí tem alguns que querem para E, fazer na sua casa e outros metade para. ali era. Tinha 100 horas já, mulheres com Uhum. mais de 40 anos. Aí vão dizer que eu tô chamando de velho. Não, eu falo assim, senhoras que já têm família e Uhum. tal, não eram moças de 18 anos, 20 anos. Para artesanato. Alguns senhores, igual eu, que é para fazer em casa ou para fazer algum tipo de artesanato com mesas e Mesa e tal. tal. E pintores, pedreiros que Uhum. já são pessoas que já assentam piso, que já são profissionais com mais de 20 anos, 30 anos de profissão fazendo, e não tinha ninguém com 25, 20, Tá vendo? 18, 20. Não tinha. Não tem, cara. E é muito complicado porque. E outra coisa. Eu lembro que na nossa época também, quando eu pedi. Eu trabalho desde os 14 anos. Minha primeira carteira assinada foi 14 anos. E eu fui como ajudante de serralheria para poder começar na área da publicidade, que, né, que enfim. E eu lembro que quando eu chegava para pedir um emprego, eu chegava às 7h30 antes da loja abrir. Eu chegava de bem vestidinho, de calça, como era, de um tênis, bem, né? Alinhado. Às vezes até para ir nos correios eu ia Ia arrumadinho e todo tal, assim. alinhado. Cara, às vezes você tá bem aqui no seu escritório, chega um cara, bate na porta, 2 horas da tarde, você vindo de um almoço, cansado, o cara chega lá de bermuda e chinelo. Ah, eu fiquei sabendo que aqui Tem uma tem uma vaga. vaga aí, tá pagando quanto? Cara, aquele cara, eu não vou contratar aquele cara. Não vou contratar. Porque existe uma chamada desleixo de interesse. O cara não está interessado em aprender nada, ele não quer ser um profissional, ele quer tirar um desespero que ele está. Ele não Então, está preocupado nem com a apresentação com a dele para uma apresentação dele. oportunidade, imagina para a sua. Justamente. E a gente que trabalha com cozinha, apesar de eu ser careca, mas a gente tem que usar a touca, Tem todo um protocolo, protocolo braço necessário para os depilado, processos serem realizados com qualidade. braço depilado, unha feita,
tudo isso, evitar conversar em cima, uso de máscara, calçado, EPI e tal. E se E às chega, vezes você treinar uma pessoa, às vezes investir mais ainda, investir o e aí tempo, depois a pessoa, não não quero. quero, não era isso que eu É, queria. Aí você treina mais pessoas. então o interesse tem que partir de quem é. Aí Uhum, eles falam assim, mas a pessoa está sendo explorada e tal. Eu vou falar por causa, assim, de mim mesmo. uhum, Eu trabalhava na roça, eu não tinha nenhuma competência. Quando a gente fala competência, é atribuições que você aprendeu. E aí você detém determinadas competências. Hoje eu tenho inúmeras competências em várias áreas. Eu tenho 3 cursos, graduações, uhum, 3 cursos superiores, áreas totalmente diferentes uma da outra, né? Eu tenho, eu tive profissional na segurança pública, fui policial militar, fiz os cursos para ter uhum. a competência de policiamento ostensivo. Hoje eu sou perito criminal, passei no concurso, fiz o curso de perito criminal, Legal. fiz inúmeras coisas, então adquiri várias competências para ser perito criminal. Estou tentando adquirir competências para ser comunicador aqui também, né? Inclusive, logo logo sai minha carteirinha de jornalista. Não, é muito bom, cara. Aí, outra coisa, quando eu não tinha, eu saí de casa com 16 anos. Eu não saí de casa porque eu fui estudar, porque o meu pai me mandou. Não, eu saí de casa mesmo com a caixa de papelão com a minha roupa dentro. Vambora. E aí eu fui trabalhar de garçom, de servente de pedreiro. Então, eu não tinha qualificação nenhuma, eu não tinha o 2º grau completo, eu não tinha um curso superior, então eu não tinha competência para a profissão específica. Uhum. Então eu fui aprender. Aí eu fui trabalhar de garçom e o meu patrão, ele gostava do trabalho que eu fazia, eu era muito comunicativo ali. Eu, inclusive, no interior conseguia ganhar gorjeta, mas eu atendia as pessoas muito bem. Muito bem, Eu né? falava um português Uhum. melhor do que eu falo hoje, porque hoje eu estou desleixado, mas eu me apresentava muito bem e ele gostava. E aí ele tinha outras. Na parte lá da cozinha, ele tinha que preparar as carnes, os peixes, aí ele precisava de alguém para fazer os cortes, os filetamentos e tal, e ele só que fazia, ele chamava o pessoal não ia, porque ele falou assim, ó, eu vou fazer lá, alguém pode me ajudar? Mas ele não pagava, né? Aí eu falei, eu vou, porque eu quero aprender como é que Quer faz aprender, isso, né? porque ganhava, ele era o único que fazia, eu Uhum. falei, talvez eu vou ganhar mais para fazer isso. Então eu fiz de graça para poder aprender uma nova competência. Uhum. Quando eu aprendi, e só de eu ir lá, por exemplo, quando eu não estava trabalhando e eu chegava lá, eu tinha almoço todos os dias por conta. E não era almoço comum, era almoço que ele servia no restaurante. Isso para mim já era uma Já era ajuda. um Quando eu diferencial, comecei né? a fazer faculdade, era uma faculdade privada, depois eu vim fazer faculdade federal, já adulto concursado, Uhum. né? Mas a minha primeira faculdade era caro, não tinha faculdade fácil assim, foi a primeira faculdade particular que teve na cidade. E aí ele me ajudava e tudo. Então, assim, aquela ajuda que eu dei para ele reverteu em ajuda. Ah, mas todo patrão é assim? Não. Agora, não seja burro de ficar 10 anos nesse tipo de empresa, né? Quando a empresa é boa, o seu patrão, o seu gerente, ou seja lá o que for, a empresa que você tá, é imediatamente quando você dá um suporte maior para ela, tem que te dar contrapartida. Se Uhum. ela não dá e você é um bom trabalhador, não vai faltar empresa que queira Vai você. não, vai não. Aí as pessoas parecem que não, eu vou ficar aqui e vou esperar tudo cair no meu colo. Se você vai fazer X, você vai receber X. Se você faz 2X, você tem que receber Uhum. 2X ou mais, né? Porque E fazer o por onde, você né? ganha em processo. Então, eu defendo isso e comigo funcionou assim. Agora, você tem o que é mais precioso quando você é jovem, que é tempo. E tempo não é dinheiro, não. Tempo é muito mais precioso que dinheiro, porque com dinheiro você não compra o É verdade. tempo que passou, É. né? Você compra tempo dos outros, mas tempo Uhum. seu Tempo você não seu não compra compra, nunca não. mais. Então eu acho que precisa realmente de um pouco mais de entendimento das pessoas. Claro que os jovens hoje, muita gente tem um pouco mais de conforto que a gente tinha naquela época, né? As pessoas não se ligam, mas já Não. tem de 20 anos para cá o mundo é outro O mundo é completamente outro, é. diferente. Então, até para quem tá lascado é mais confortável do que para quem tava bem antigamente. E você sabe que não sei da sua idade, né? Mas eu tô com uns 42 40 anos. e lá vai Tô pedrada. 42. Mas nós dos 42, dos 40, dos anos 80, a gente pegou as melhores fases. A gente pegou a era da saída ali do. A A transição transição, cara. entre o nada, assim, o nada não, o muito O muito, difícil e o muito o confortável, mas muito a gente ficou ali no confortável. meio termo. E hoje a maioria só pegou o confortável. Se você pegar uma máquina de datilografia e colocar na frente de uma pessoa, hoje ele não vai saber nem Nem para o que 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 é. serve aquilo ali. E Entendeu? outra, não quer dizer que porque está confortável hoje, daqui 5 10 anos vai continuar. Uhum, tudo pode mudar, né? Inteligência Tudo artificial, é crise crise financeira, tudo financeira, isso tudo, impacta, muita né? gente, Exatamente. né? Hoje
Palmas, eu consigo, há uns 20 anos atrás, quando eu cheguei, tá uma bênção, Palmas. Era poeira por Então, cima de poeira. Palmas, eu andava em Palmas aqui, rapaz, eu ficava assustado que não tinha nada, eram Você aquelas demorava coisas, horas para chegar em demorava algum hora para lugar, chegar. agora é. E outra, só que Palmas tinha aquela coisa também, hoje, antigamente o aluguel muito barato também, tinha aquela coisa do incentivo, tudo. Uhum. Você É, conseguia sua casa própria com mais facilidade. eu estou procurando pontos aqui em Palmas, eu estou assustado. Eu estou Né? E foi literalmente de assustado. 2 anos para cá, deu uma virada de chave em valores de aluguel que praticamente dobrou. Eu tô assustado. Salas que podemos falar desse tamanho aqui, média de 2.000, 3.000 reais, dessa daqui que a gente tá aqui dentro. Entendeu? Aí a desculpa é não, porque a gente tá na melhor parte de Palma, tá não sei o que, não sei o que, enfim. Mas é uma dificuldade do Hoje empreendedor. com o online, eu até não te perguntei, né? Uhum. Como é que foi você fazer o seu negócio com os meios digitais? Você teve dificuldade? Você gostou? Isso aí deu um crescimento mais rápido no seu negócio? Não, assim, não tive muita dificuldade porque eu já sou da área publicitária. Ah, você já era da É, área. Então isso facilitou muito a sua facilitou até vida. a marca, tudo, a Você questão. consegue acessar o seu cliente. Trabalhei mais de 20 anos dentro de gráficas, dentro de agência de publicidade, de comunicação visual. Então, tipo assim, eu não tive dificuldade nenhuma com essa parte publicitária, né? Só que hoje eu estou me adequando à inteligência artificial, porque, querendo ou não, eu tive um certo, podem falar assim, uma zona de conforto, que eu falei, não, isso aqui tá bom. Mas quando eu vi aquilo ali acontecendo sobre inteligência artificial, eu falei, cara, isso aqui é o futuro. Eu preciso A colocar, regra do eu jogo consigo mudou. colocar o meu bolo dentro como é que fala? Da inteligência artificial. Não é tanto que hoje eu vou fazer uma divulgação, eu posso fazer uma divulgação orgânica, bater uma foto aqui e divulgar. Mas se eu pegar e ir lá na inteligência artificial e falar, faça isso, faça aquilo e sai aquilo ali, aí fica muito mais apresentável, né? Só que hoje temos a dificuldade hoje que é justamente a questão do vídeos, né? Uhum. Vídeos, essa parte da mídia, né? Mudou muita coisa hoje. Hoje você vai pegar umas câmeras, uns filtros, uma coisa de outro mundo, os caras aí investindo em equipamentos, drones e não sei o que, não sei o que. E se você não acompanha aquilo ali, você fica para trás. Até o seu produto fica para Eu vi, trás. ontem eu tava com o Rick Hum? Mídias aqui, que faz toda a nossa produção, Rick né? Media. Quem precisar aí, procure o Rick Mídias, que é um parceiro nosso aqui Bom, que bom. cuida de tudo. A gente tava vendo aqui, tava buscando uns equipamentos, né, para dar Uhum. uma melhorada aqui e tal. Aí, por acaso, atravessou na nossa frente lá uma câmera de 480 mil reais, que Foi faz mesmo. milagre, né? Mas assim, eu falei, gente, eu nem imaginava que Que tinha tinha o valor lentes desse desse preço. valor. É um negócio assim absurdo, mas a qualidade você fala assim, não, isso aqui é um negócio incrível, né? Não É precisa nem da pessoa operar, ela já faz tudo sozinha. tudo só. E hoje a era tá mudando demais. A gente vive em ascensão, né? As pessoas cada vez mais Uma, consumindo uma busca informação, desenfreada por conhecimento, informação e também por consumo. consumo também. Consumo. Isso tem um lado bom, mas tem um lado Tem um ruim lado ruim, também, né? Tem até acho que tem alguma coisa na Netflix que eu tava vendo esses dias sobre o consumo, né? Uma minissérie lá que é interessante. A gente É. comprar roupa Eu vou demais. até fazer um episódio Uhum, sobre isso. Eu tava fazendo pesquisa, vou fazer. Não é nenhuma entrevista, né? Eu vou falar sobre essa questão do materialismo e tal, e como que Schopenhauer falava sobre isso, mas fica para depois. Agora o assunto é o bolo de rolo, e eu queria saber também, aproveitar que a gente já falou sobre tudo isso, a gente falou das perspectivas que você tem, você já era do uhum, meio de publicidade, ajudou uhum. muito no seu negócio. E a gente sempre quer que as pessoas empreendam, né? A gente fez esse programa justamente para incentivar as pessoas a empreender. Empreender. Então, eu queria que você deixasse a mensagem para um jovem que às vezes nem está pensando em empreender, ele está pensando em ser CLT, ou às vezes ele já é CLT e ele pô, não está dando para me viver com isso aqui. Por que que ele deve empreender? E talvez até no ramo de alimentos, né? Ou qualquer outro ramo, porque a métrica para você fazer é bem parecida, mas tem cada nicho tem suas especificidades, né? E para o cara que às vezes já está em uma profissão, em um negócio, sempre sonhou em empreender, o porquê que esses dois tipos de pessoas devem empreender e no seu tipo de ramo.
Primeiramente, coragem, né? Você ter aquele foco principal do que você quer de fato, estudar sobre o assunto, estudar sobre o assunto. Não adianta você chegar assim que porque o vizinho está ali vendendo água, aí você, não, agora eu vou colocar uma água com um pouquinho de açúcar porque vai ser melhor que a dele. Não, será que o público está ali para tomar água com açúcar? Então, e ter um direcionamento e ter cautela acima de tudo, porque hoje eu vou ser sério, antigamente Você eu podia errar várias podia vezes. errar várias vezes, você tá nem hoje você não pode ficar errando Hoje não mais, dá pra errar cara. muito Não tão dá, não, minha idade não permite mais ficar tendo erro, E eu acho que nem é só entendeu? mais na questão, por exemplo, no seu caso, no meu caso, que a gente já tá, vamos dizer Uhum. assim, de meio-dia pra frente, né? Hoje é o onerado por taxas, impostos, é a competitividade da mídia. Eu acho que nem o cara jovem não tá podendo errar Não tanto tá mais. podendo errar. Porque E se ele tem, errar, às vezes ele não consegue e levantar tem mais. muita gente que faz assim, ó, Silvio, fala bem assim, um dia quando eu conseguir 10 mil reais eu vou empreender porque eu quero. Cara, começa com o que tem. É Eu vou melhor não arriscar esses 10 mil, já começar com menos. Começa com o que tem. Eu tenho um amigo meu, o Vitor, lá de Goiânia, que trabalhava comigo nessa empresa aqui, a multinacional, e ele eu tinha um sonho de simplesmente ter uma hamburgueria. E ele falava sempre, quando eu sair daqui, vou pegar minha indenização e vou abrir uma hamburgueria, vou pegar isso aqui. Falava, Vitor, deixa eu te falar, tu tem uma frigideira em casa? Tenho. Beleza, tu tem uma frigideira? Tenho. Tu tem mais ou menos aí uns 100 reais? Tenho. Tu quer abrir uma hamburgueria? Tenho. Que tal tu botar uma meta de vender 5 hambúrgueres por dia? No outro dia tu bota uma meta para vender 7. Até para entender como é que Para tu funciona a entender o processo. dinâmica. Não, mas eu preciso de uma chapa. Não precisa, cara. Tu precisa de uma frigideira para tu assar o hambúrguer. Melhora teu produto ali, faz um hambúrguer massa, tira umas fotos, Instagrama ele, coloca ele no Instagram, faz uma plataforma que tu vai ver como é que tá a hamburgueria dele hoje. Porque ele teve coragem, eu falei, começa com o que tem. Tem um motorista lá na secretaria que a gente trabalha, que o que é que acontece? Todos os dias eu converso com ele sobre empreendedorismo e já tem quase 5 anos que a gente trabalha junto. E toda vez ele fala, Bruno, acho que esse ano eu vou trabalhar com isso. Bruno, acho que esse ano eu falo, até brinco com ele, falo, Vitor, pelo amor de Deus, cara, tem 5 anos que tu tá tentando empreender, tu quer mexer com o que agora? Eu acho que eu falei, ó, tá aí, ó, um nicho de oportunidade. Bora, ó, tu já viu se tem uma oportunidade de tu mexer com panqueca? É ter coragem de começar e levantar a bunda da É. cadeira para Eu falei, fazer então, a eu falei, ó, ação. tem É panqueca. agir, né? Eu falei, tem panqueca aí, ó. Não tem nicho aqui pra tu mexer com panqueca. Uma panqueca congelada, oferece pros amigos que tá aqui na secretaria, que eles vão te comprar, de fato. Bota pra fazer prova. Só começa. Bruno, mas vou começar com o quê? Eu falei, tu tem forno? Tenho. Tu tem frigideira pra fazer a massa? Tenho. Tu tem, como é que fala? Marinex, aquelas, né? A travessa? Tenho. Começa. Então, não precisa você juntar um dinheiro para poder empreender. Começa com o que tem, desde que seja aquele propósito que você quer colocar. Ah, eu quero ser mecânico de carro. Você tem uma chave para poder abrir o motor, para ver aquilo ali? Tenho. Então começa. Que é uma Entendeu? ideia de negócio que aqui para nossa capital, para Palmas. Na pandemia, parece que todo mundo resolveu empreender e ir no ramo de alimentos. Percebeu Foi, isso? não, cresceu. Mas Todo mundo o tanto que botou um cresceu foi o iFood em tanto que casa caiu. e tal. Foi. E assim, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Hoje, alguns sobreviveram, principalmente no ramo de hamburgueria. Aí Hamburgueria. hamburgueria, aí vem os artesanais, né? Aquele o A meu pegada blend e do tal. blend e Tem tal. muita gente sobreviveu, só que muita gente dançou. Dançou. Negócio de manada, né? O que mais tem aqui em Palmas, em qualquer lugar do Brasil, é gente com intolerância à lactose ou ao glúten. É. E a maioria das pessoas que tem algum problema com glúten nem sabe que tem, tá inchado, aí come, fica É. aquele sentido de empachado, ou fica com o corpo todo inflamado. Aí acha, não, tô gordo. Você tá gordo, você tá inflamado, É. porque você está consumindo glúten demais. Todo sanduíche tem o pão ali, tem alguma coisa. Se o cara descobrir uma forma de fazer o pão sem glúten, que seja gostoso e que seja o mesmo preço ou próximo do preço do outro, rapaz, você vai ganhar dinheiro. Eu compro todo dia. O que você quer saber? Tem. Farinha de arroz. Pois é, eu faço. Pronto. Eu não, minha mulher, né? Faz pão de Farinha arroz de lá em arroz. casa. Ela demorou a acertar a fórmula do Pronto. pão. Mas ela batia no liquidificador, batia na coisa, Mas não fazia. acertou? Agora ela acertou. Pronto. E se você conseguir fazer isso, assim, cada vez que ela fazia era um jeito diferente, né? Até que ela acertou. Então, quem conseguir fazer isso, mas eu falo assim, quem conseguir montar uma hamburgueria Aham. aqui em Palmas
que tenha um pão que não tenha glúten e que seja gostoso e que não desmanche na mão também, eu tenho certeza que ele vai ter uma quantidade imensa de clientes. Zero glúten, zero lactose, que Né? tem a opção hoje Porque do tem coisa queijo. que é zero Tem, cara. lactose e zero glúten que é ruim pra caramba também, O né? bom Vamos é a ser sinceros. gordurinha, Por isso que aquele, não vai. E né? caro. É, Se conseguir ajustar isso aí, igual você conseguiu sair de 1 hora para fazer 1 quilo de bolo, pra para fazer em fazer em 5 cinco minutos. minutos. Aham, Com certeza você reduziu bastante o custo. com Então, certeza. quem conseguir fazer isso aí, vai ter um nicho de mercado. Fica aqui a nossa ideia de hoje. Tem inúmeras coisas para você mexer, Silvio. Eu falo pro pessoal que não pode ficar assim, limitado, cara. E se Você, você né? fizer isso, é só entrar em contato com a gente aqui, pode vir divulgar seu produto aqui. E limitação. O ser humano ele não pode ser limitado, velho. Ele não pode olhar para o outro assim e falar, poxa, eu quero ser igual aquele cara lá. Não, bicho. Vê no que você é bom Então e é foca naquilo. coragem, é atitude para agir e Atitude fazer e não se e limitar. não se limitar. Justamente. Se E não ter se humildade limitar, de perguntar quando não sabe também, né? ó, e sair para trabalhar, seja lá com o que for, seja lá para o que for, desde que seja um trabalho honesto, você não pode ter vergonha de nada. Sabe o que é que você pode ter vergonha? É tipo assim, você se agarrar na preguiça, você se agarrar na procrastinação e simplesmente você não ter aquela satisfação também de levar um alimento para casa, É desperdiçar o seu o talento. seu Isso sim é talento, isso é vergonhoso. vergonhoso, né? Mas pelo contrário, se você tiver saúde, tiver Deus acima de tudo, perseverança, ir para a rua, só basta ir para a rua e falar o que é que eu vou trabalhar, o que é que Palmas pode me dar de oportunidade. Um tempo atrás aí, aqui em Palmas, quando eu morava, é, uma vizinha lá precisou de consertar um vazamento que estava tendo lá na caixa d'água, lá na caixa d'água, não, num vaso sanitário, lá na caixa de água. Ela simplesmente pagou R$ 450 para trocar uma pecinha que era só ela ir lá no local, comprar e enrosquear e trocar. E deixa eu te falar, quando ela pediu que a pessoa que bateu na porta para resolver, sabe o que que era? Era uma mulher, velho. Uma mulher. Uma mulher que bateu na porta lá, consertou, fez, e sabe o que foi que a mulher. Isso já era umas 8 horas da noite, 9 horas. Sabe o que a mulher falou pra mim? Falou bem assim: não, essa daqui já tô fechando a noite aqui, ó, mas já atendi umas 5 clientes hoje, pra mim tá bom. Se você pegar a média assim de 300 conto, que ela atendeu ali a média, quanto que vai dar por dia? Isso uma mulher. Eu vi uma mulher Ah, ontem, aqui, ó, como nós vendo, a gente estava vendo novos. Que eu saiba, eu gosto de pesquisar sobre novos nichos de negócio, para entrevistar as pessoas também. Uma mulher que ela faz manutenção em máquinas de lavar de grande porte. Ela não dá conta de levantar as máquinas, então ela tem um mini guindastezinho, né? é uma Uma- tralhazinha. Aham. isso, ela pendura, pega, leva, ela leva para casa, ela faz na garagem Na dela. casa dela, Ela olha que faz toda a legal. limpeza, desmonta tudinho com as maquininhas É dela, tudo legal. lá. Aí ela tem um carrinho, então assim, ela nem carrega peso. Ela é bem fortinha, mas assim, Uhum. as máquinas são grandes, aquelas lava e seca são pesadas. Para nós É, dois juntos levantar, é, é. e aí ela tem todos os equipamentos com cabozinho de aço, coloca lá, levanta, desparafusa tudo, e ela trabalha em pé. Porque ela tem problema na coluna, né? Monta tudinho, limpa na garagem dela e leva para casa do cliente. Aí já tem um carrinho que ela põe embaixo, coloca em cima, leva até o carro dela, leva e faz. Uma mulher fazendo esse tipo de trabalho. Por quê? Porque ela achou uma oportunidade. Claro. E aí ela podia estar fazendo um outro serviço que às vezes pagasse muito menos, mas ela vai lá, ela faz conteúdo para a internet, ela ganha de duas formas. Ela faz a publicidade, ela ganha com a Uhum. monetização do canal dela e ela ainda faz o trabalho. Então hoje não é desculpa, você pode É ser não, cara. jovem, velho, mulher, Não. homem, indefinida o seu Aham. gênero, não interessa. Se você fizer igual você deu as dicas aí, não, tem que ter coragem, tem que ter atitude para Uhum. levantar e fazer, e não pode se limitar Uhum. e não achar isso aqui eu não dou conta de fazer. Por que que você já tentou, né? Então isso é muito importante para o É melhor empreendedor. morrer tentando do que morrer pensando. Essa é que é a verdade. Entendeu? Então, tipo, Enquanto você está pensando, os outros estão estão fazendo. fazendo, cara. E o mundo gira, o sol tá para todo mundo aí, né? Então, não me envergonhe do meu produto, não me envergonhe do bolo de rolo jamais. Pelo contrário, me orgulho demais, né? Tanto que eu tenho tatuado aqui, tá? É,
Antigamente, hoje quebrou esse paradigma de, cozinha é só para mulher. Não. E nós já estamos saindo aqui para experimentar e nós vamos gravar lá e eu vou Uhum. dar a minha opinião honesta e sincera Legal, sobre o produto dele. Eu já legal. experimentei um que E eu a gostei. gente, tipo assim, a gente tá em nosso, né, Sertão Nordestino TO, tem nosso canal do WhatsApp lá que tá na nossa bio. Entrou em contato lá, vou responder tranquilamente. Encomendou o seu produto, a gente faz a entrega aqui em Palmas e região. A gente despacha para qualquer lugar do Brasil também, tá? A gente tá chegando agora como eu falei, que é Brasília. Vamos chegar em Salvador e vamos também chegar agora em Teresina. Teresina, né? Tô confundindo com Imperatriz, que a Imperatriz a gente mandava para lá antes. E, Eu e nasci em também Imperatriz, e também inclusive. a gente também tem um nicho de revenda, tá? Aquelas pessoas que querem Aqui querem também, também vender, vocês já tem fazem as também. parcerias Temos a para tabela de revenda, tá? A gente tem a tabelinha de revenda, é só entrar em contato lá, tem as regras, né? Nossa lá. no futuro, quando É, você diversificar mais produtos, você pode virar até uma franquia, né? Você pensa nisso? eu penso assim, franquia, eu não posso só chegar e abrir uma franquia, eu tenho que dar É. muita atenção para aquele franqueado que investiu um Você dinheiro tem lá. que criar os processos E necessários eu para já que. tive a oportunidade de aparecer sócios investidores. Bruno, bora aqui, vou investir tanto e assim, nicho aqui, não sei o que, nós compra carro, nós distribuímos, não sei o que. Cara, uma tentação. É, mas tem que planejar, Né, tem que fazer a É pesquisa de uma tentação, mercado. mas aí sabe o que vai acontecer? Vai chegar um dia, o cara que injetou o dinheiro, o outro que está ali na mão de obra, vai virar escravo do que pegou, o que emprestou dinheiro, e o que emprestou dinheiro vai ficar, sabe o quê? Bora, meu amigo, cadê o resultado? Cadê o resultado? Aí meu É, amigo, aí ao invés de ser crescimento, vai ser falência. é. Sabe qual que é a falência? Falência de saúde. Né? Você ficar triste porque investiu no. Então, não é assim as coisas. Né? Então, tem que ter muita cautela em cima de tudo. Eu tenho um amigo meu aqui que eu sigo ele como exemplo também. O cara é um baita de um milionário. Tá? O principal produto dele não é o que ele tem, tá? Que são os franqueadores aí no estado inteiro. Porém, canal de investimento, porque ele foi gerente muito tempo de uma operadora desses financeiros, né? E ele mesmo fala para mim, o cara não precisa sabe o quê? Ele vai de sexta a domingo para dentro dos lugares que é fast food. Ele vai para dentro trabalhar na cozinha, vai para lá para ficar dentro do processo, porque ele sabe o valor que teve para ele chegar até ali. Entendeu? E ele mesmo fala, não, isso aqui não é minha, mas eu dou valor ao meu dinheiro. Entendeu? Então, meus filhos Vai lá ver também, se está para funcionando ver se está ainda, funcionando se mesmo. precisa melhorar O o processo, precisa porque, rever algum procedimento, né? porque eu respeito Ver o também, custo. eu respeito meus franqueados. Entendeu? Eu respeito, porque tem pessoas ali que teve sonhos, injetaram dinheiro naquilo ali e o cara vai dar as costas. Aconteceu muito isso aí. Você injetar um dinheiro e a pessoa franqueadora dá as costas para você ficar, não. E com só a- cobrar, e né? com aquela ilusão de falar bem assim, não, eu comprei uma franquia, ela funciona por si só. Não veste, não No arregaça. Brasil ainda, No, no na Brasil mudança ainda, meu econômica amigo. que a gente tem. Então tem uma Você série de piscou coisas. errado, os impostos te arrebentam. Tem uma série de coisas, então, tipo assim, a gente tá numa crescente muito boa, por sinal, estou muito satisfeito. O bolo de rolo, ele tá aí, né? A gente tá vindo agora, como falei, a partir da semana que vem, vou lá para dentro do Sebrae para fazer uma incubadora de outros processos para poder melhorar cada vez mais o produto e entender melhor até onde eu posso, até onde eu quero chegar, porque a gente que é empreendedor tem um objetivo, eu tenho tudo visualizado, né? Só que a trajetória para chegar naquela visualização ali, que é um pouco, né? Um pouco mais de Degrau por cautela. degrau E eu não até. quero cometer E os. bem sólido, um passo de cada E não vez. tem nenhum empreendedor que ele quer cometer os mesmos erros que foi cometido no passado. Ele não quer passar por aquele desconforto mais. Então ele vai aprendendo, ele aprende, ele empreende e aprende todos os dias. Então tá lá nossas redes sociais, Sertão Nordestino TO, nosso WhatsApp tá lá na nossa bio, entre em contato, encomende seu bolo, bolo fresco, bolo feito com carinho, bolo afetivo, bolo de rolo é vida. Então Pernambuco, uma ponte muito estreita de Pernambuco para cá, para Palmas, para o Tocantins. Então, vamos embora provar isso aí que já está na hora. E É minhas isso aí. considerações finais é essa. Um abraço à minha filha, a Joana Maria, minha linda Olívia também, minha filhinha que eu amo, a Olívia, que tem 4 meses. A Joana Maria, com 3 anos, que adora bolo de rolo, que não pode ver um bolo de rolo que se acaba, só que eu dou uma segurada nela. A minha esposa, a Sara, também, que está aí nessa jornada comigo aí também. Uma pessoa que eu tanto amo. E estamos aí.
Então, vamos embora. Excelente. E agora nós vamos experimentar todos os sabores que ele trouxe aqui. Eu só dei uma beliscada antes de começar. Eu já recomendo para você que já conhece o bolo de rolo, principalmente os tradicionais, experimente o de café. Mas experimente mesmo, que eu tenho certeza que você vai mudar muito seu conceito sobre qual é o que você gosta mais. E conheça lá o Sertão Nordestino, né? Tocantins. É, se inscreva aí no Instagram do Esfera Podcast, lá no Instagram do @Sertão Nordestino TO. E também se inscreva aqui no YouTube, no Esfera Podcast. Assista esse episódio completo se você está vendo esse corte lá no Instagram. Agradecemos a sua audiência. Deixe seu comentário, é muito importante para nós saber a sua opinião. O Esfera Podcast sempre trazendo aqui profissionais, empreendedores que estão trazendo notícias, trazendo informações úteis para você, às vezes um incentivo para você que quer empreender ou buscando uma carreira, fazer uma virada de chave na sua vida, que às vezes você sempre teve o sonho de empreender ou de ter alguma profissão, ou às vezes já está cansado da que você escolheu e quer mudar de áreas. Mudar também. Venha pegar aqui os melhores insights, informações para que você faça isso de forma segura, tranquila e às vezes até descobrir um mundo novo que você não conhecia, né? Uma área nova, tipo empreender com a área de alimentos, às vezes uma coisa que você já conhece, já faz muito bem, às vezes a sua mãe faz um doce aí, você pega a receita, uma coisa que só vocês fazem, vocês conseguem trazer isso para a sociedade e lucrar muito com isso, né? E aprender processo, né? Procure informação lá no Sebrae ou em outras Plataformas também. plataformas. Hoje na Uhum. internet tem tanta coisa, né? Assisto, tem aí Shark Tank, né? Você Exatamente. assistir também, tem muito Você pode exemplo pegar ali. muitas ideias. Uhum. Então, o Esfera Podcast é para isso, é para informar você, trazer entretenimento também. E também nós vamos aproveitar hoje e ter o nosso entretenimento, que é experimentar o embora. fantástico bolo de rolo e os seus derivados, né? A torradinha aqui. Essa aqui eu já vou dar uma beliscada porque é muito boa. Agradeço a sua audiência, agradeço o nosso convidado de hoje, que é o Bruno Henrique, o proprietário e idealizador do Sertão Nordestino Bolo de Rolo, entre outros alimentos que ele vai vender para você e cada vez crescer mais. Esse é o Esfera Podcast e fiquem com Deus.